Olá, pessoal! Estamos aí de novo com mais um episódio do Chimas Podcast. E dessa vez, nossos ilustres convidados são os nossos queridos patrocinadores aí da Alfajor, Tarros. Então, o Lucas e o Luiz, que vieram falar um pouquinho da história deles, falar um pouquinho do Alfajor, contar pra gente aí os perrengues da vida, como é que chegaram até aqui, qual é que são as previsões futuras, né? Então a gente vai esmiuçar todo esse papo aí no episódio de hoje. Então, muito bem-vindo, Lucas, muito bem-vindo, Luiz. Obrigado pela presença de vocês aí no mais um episódio do Chimas Podcast. Pô, Augusto, é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente estava se preparando, né, e muito ansioso por esse momento, né, poder compartilhar um pouco da nossa história. E mais uma vez obrigado aí pelo convite, né? E espero que a gente possa trocar ideias boas aí e fazer acontecer, né? Com certeza, com certeza. Isso aí, Luiz. Coisa boa. Prazerzão estar aqui. Pode puxar. Isso. Show. Vai ter bastante disso aqui. Não, né? isso nós vamos aprender com o tempo. Um prazerzão estar aqui. Agradecer pelo convite, né, pela oportunidade. Eu acho que quando quem tem um sonho, quem tem uma vontade, quando as pessoas se encontram, parece que as coisas começam a acontecer de verdade, começam a se desenvolver de verdade, né? Então, assim, prazerzão estar aqui. Tá com o nosso Alfajor no podcast de vocês, junto com a Gaponeira aí também, que está ajudando o projeto. Exato, uma alegria nosso estar primeiro aqui. Patrocinador, o cara que apostou, né? O Mikael aí, ó, forte abraço pro Mikael. Faz de tudo também, esse é outro bombril, né? Multiuso. Legal. Coisa boa. Mas, cara, essa erva aí, show de bola, hein? Não, muito boa. Tava ansioso por tomar o famoso topetudo, né? Exato. O famoso topetudo, né, Lucas? Ainda vamos fazer um episódio do Chimas falando só como a gente deixa a erva assim, o topetudo. Claro, na cuiazinha pequenininha não dá, mas na grande dá, ó. Dá pra fazer E, cara, o topetudo velho. Porque na produção, quando a gente toma um chima de vez em quando, dá uma parada ali, sempre vem a ideia do topetudo. Porque acontece, então, o Fido veio lá, né, na produção, conhecia a gente e tal. E ele ensinou a fazer. Ele tava com o horário apertado. Não, mas peraí que eu vou ensinar vocês a fazer. Ensinou a fazer, aí no final... Sim, passei correndo lá, tinha que dar aula, depois no fim da tarde, passei lá, ainda quis ensinar a fazer o topetudo. E pra finalizar, ele falou assim, cara, eu vou dizer por quê do topetudo. O Shima tá ali, vamos dizer, passou do ponto. Começa a aguar, né? Ficou aguadinho, né? Fica lavado, né? Só dá o tapinha no topete. Uhum, Cara, que a gente riu disso ali, tá louco. Fantástico. Mas então, vamos passar então a voz pro nosso segundo entrevistador, o Vicente aí, que deve estar ansioso. Eu ia aproveitar para falar que agora me lembrei que o Felipe Lunques mandou um abraço para ti. Pô, perfeito. Felipe é um queridão. me chamou, legal. os guris da Tarros vão ir ali no podcast, né? É um querido. Legal. Um abração pro Felipe, inclusive. Eu estive com ele ontem de noite e comentei, ele falou, vou ter que falar com os guris, vou ter que comentar com eles alguma coisa ali. Sim. Mandar um abração especial para ele, que nós temos história dele depois, ele tá junto com nós também. Muito bom. Coisa linda. Não, tu sabe que o Felipe, ele foi vizinho meu, né? Eu moro no mesmo prédio desde que eu nasci. Sim. Ali, e uma época ele foi nosso vizinho, assim. Que legal. Então, tipo, toda a minha infância, assim, eu cresci, eu e ele junto, assim. Que legal. Ia andar de bike, fazer o diabo, né? Cara, e ele é espetacular, né? É um Sim, queridão. O cara mesmo. Queridão. O cara 100%. Gente fina. Então tá aí pra Tem vocês que trazer verem ele como... aqui uma hora, hein? Ele também tem alguma história interessante história aí? Tem uma história bem legal. Então, pra vocês verem como é interessante a gente fazer uma coisa regional, É. né? Daí fulano que conhece a ciclana, que é amigo da Beltana, que é amigo da minha avó, que é amigo da minha mãe, que é amigo do meu pai, e no Exatamente. fim, todo mundo acaba, né, se Tem uma conectando de um ligação jeito de de alguma outro, maneira. né? E causa um sentimento de inspiração, né? Todo mundo se inspira, vê o outro crescendo, né? Sim. E ainda do Vale aqui, o pessoal de perto, né? Muitas vezes a gente vê famoso, né? Empresas gigantescas que a gente não tem o tato, né? A convivência, né? Não tem ligação, Sim. parece. Né? E sabe que isso foi uma das ideias que a gente trouxe, né? O Lucas falou, né? Que das pessoas que se unem para ter um mesmo sonho, né? A gente sempre pensava assim que, cara, falta alguma coisa da região, assim, tipo, é um espaço que não está sendo preenchido. Porque, sei lá, às vezes tu assistiu um podcast que foi, sei lá, o Elon Musk, parece uma coisa muito surreal, tipo, é o cara mais rico do mundo, tipo, parece que é uma coisa Parece distante, que nem é verdade né? às vezes, né, cara? Tá distante, E aí, tipo assim, pô, daqui a pouco aqui em Lajeado tem os caras da Tarros, tem outras empresas aí grandes que a gente ainda espera trazer também. E são pessoas que são da mesma cidade que tu, que daqui a pouco tem a mesma origem. Tipo, um cara um pouco mais velho, um cara mais novo, até que teve uma ideia diferente. E
tá aí fazendo dar certo, né? Porque senão, que nem vocês falaram, afasta muito. Parece que, tipo, isso aí funciona para americano, né? Como eu gosto de dizer, tipo, só dá certo lá fora e aqui a gente não consegue, né? E não, né? Tipo, aqui é só sonho, lá tem realidade. Né? Exatamente. Não é exatamente. isso, né? Não é isso. É isso aí que o Vicente está falando, tem a ver com o quê? A cultura. Tu pode ver de casa, não sei se né, talvez a mãe e o pai de vocês não sejam assim, mas eu vim de uma família onde era assim, que tu vai investir? Como assim tu vai abrir uma empresa, né? Onde é que tu vai tirar o dinheiro? E como é que tu vai contratar pessoas e tal, né? E as pessoas não entendem que isso é uma evolução, uma escada, né? Eu vou começar hoje, talvez estão aí, em 2 fazendo alfajor, né? Daqui a pouco vocês têm 2, 3 funcionários. Daqui a pouco você tem uma fábrica. Né? E é um processo lento, é um processo demorado, elaborado. E principalmente, cara, eu acho assim, é uma coisa que eu e o Luiz a gente conversa muito, que a empresa, a gente projeta o futuro assim, principalmente naquela questão, como que eu quero estar daqui para frente? Como que eu quero, quem eu quero ser daqui 3 anos, por exemplo? E esse caminho interno me ajuda a desenvolver os meus resultados externos. Né? Porque não adianta nada, cara, eu chegar lá na frente, a empresa lá em cima, a coisa acontecendo, e eu dentro de mim não ser uma pessoa com caráter, com qualidade. Crescer junto com a empresa, né? Seja no intelectual, no emocional, né? Como ser humano, na verdade, né? Isso aí. Os valores são mais importantes que o produto em si. Com certeza. Né? O produto carrega todos os valores, né? Junto, né? E é aquilo. As pessoas têm um ditado que fala, trabalhe com o que você ama, que nunca mais vai precisar trabalhar na vida, né? E é bem o contrário. Né? O cara trabalha fim de semana, 14, 12 horas por dia, mas é diferente, né, gente? É diferente. Então a recomendação é trabalhe com o que você odeia, daí tu vai ter fim de semana. É verdade. Daí sextou. Exatamente. Não, mas sabe que a gente até, agora que tu falou do sextou, a gente lembra, né? Eu e o filho, principalmente, a gente tem reunião semanal, né? Volta e meia, às vezes o Luiz consegue participar também. E mais para falar do Kali Dojo, né? E, cara, a gente sempre fala isso da cultura do sextou e do projeto verão, né? Que pra nós é uma realidade. realidade. Pra nós, né? Final de agosto começa aqui pra mim o Vicente no Kali Dojo. A galera que até então estava morta, não existia, né? Parece sai das né? moitas, comendo alfajor. Exatamente, estava ali, ó, tocando ficha, né? Como se não houvesse amanhã. Não, mas peraí, tem setembro, outubro, novembro, dezembro pra treinar. Eu vou estar bombado. Sim, com certeza. Certo, né? E continue comendo alfajor. Aqui, Então isso é muito louco, sim, porque realmente, né, o cara quando... Não sei se vocês passaram por esse processo também, mas imagino que sim. Quando o cara tá trabalhando que nem um louco, daí chega fim de semana, a última coisa que tu quer saber é do que ele deu trabalho, aí tu desliga, né? E isso eu acredito que muitas pessoas passam por isso, né? Todo mundo passa em algum momento, mas tem gente que vive a vida toda assim. Sim. E eu acho que não é uma coisa legal. A gente justamente foi atrás do podcast, foi atrás de fazer o canal no YouTube do Kali Dojo, para que o trabalho nosso se tornasse uma coisa prazerosa, porque daí o teu trabalho vira um propósito, né? Antes vocês falaram, né? De crescer junto com a empresa, né? E aí, fazendo um paralelo com uma coisa que o Luiz até nos ajudou a lembrar, um dos nossos convidados aí, o Gustavo Johan, falou, né, que sempre por trás do CNPJ tem o CPF, né? Com certeza, é verdade. E aí eu já emendo assim, perguntando para vocês se vocês começaram a empresa juntos, já desde o início, ou se juntaram depois, e qual que era a ideia de vocês lá? Tipo assim, o porquê o alfajor? Da onde vem a ideia de, por que o alfajor seria a nossa marca, assim, o nosso produto? O que isso tem a ver com o Luiz? O que isso tem a ver com o Lucas e com a história de vocês? Sim. Cara, na verdade... Essa pergunta é fantástica, inclusive. Fantástica. Bem legal mesmo. A ideia, né, nasceu de uma conversa, na verdade. Tanto eu quanto o Lucas, a gente sempre teve dentro da gente uma chama, né, de criar algo, né, ter um propósito, como tu falou, fazer história, né, deixar a nossa marca como ser humano, mesmo depois que a gente partir, né? Com certeza. Legado. E isso aí, exatamente. E numa conversa, né, despretensiosa, a gente conversando, vamos fazer uma coisa. O Lucas já tinha experiência, né, com um salão de beleza, né? E meu cliente aqui. Olha só. E a gente estava conversando um fim de tarde. E vamos fazer uma coisa, vamos, tá. Daí o Lucas falou, cara, tu sabe lidar com confeitaria ali, eu tenho a moto. Então eu falei, fechou todas. Vamos fazer sobremesa congelada e vamos sair. A gente já consegue produzir e entregar. O que mais fala? Não, vamos fazer 20 mil mês que vem. A teoria, né? Isso. E, cara,
Se dividir nos 30 dias ali dá certinho, né? Isso. Dá pra fazer, né? Cara, pensa, eu e o Luiz, então, a gente se conhece, cara, desde a infância, né? A gente estudou... Desculpa te interromper, eu não sei quanto que eu não te conheço. É verdade, exatamente, eu não lembro de um momento que eu não o conhecia, né? nessa questão. Então, assim, a gente tá junto há muito tempo, se conhece há muito tempo, tanta família, enfim, tudo. E vai muito daquilo que a gente conversava, né? Do tempo. Teu tempo de aproveitamento da tua vida, da tua energia, né? E eu acho que dentro de nós sempre teve essa ânsia de tipo assim, cara, eu não quero viver por uma recompensa pequena. Isso. Entendeu? Eu não quero viver por uma recompensa pequena. Eu quero fazer com que a minha vida seja uma grande recompensa, né? Então, assim, a gente se juntou e, cara, dentro de nós sempre teve isso. E a gente não sabia. Então, uma faísca acendeu e a gente trocou essa ideia ali. E tá, vamos projetar alguma coisa. A gente conversou, inclusive, com outros 2 amigos, grandes amigos, inclusive. Um abraço pro Dimas e pro Rafa Bruxel. Então Que tá aí, são Dimas e pessoas Rafa Bruxel aí, ó. especiais mesmo. Irmãos de verdade. Esses Tem aí, uma cara... porcentagem aí no alfajor, hein? Pô, tá louco. Gigantesco, só não cobra. E é assim, ó. Tô brincando. E a gente Espera conversou... a empresa crescer, né? Deixa até os seus 150 funcionários, vocês podem comprar. Isso. E ali nesse período, então, eles ajudaram a desenvolver e depois cada um seguiu o seu rumo. Começou, então, comigo e com o Luiz. E aí, cara, o quê? O que a gente vai fazer? Na área da comida tem milhões de ideias, possibilidades, né? A gente pensou antes do alfajor ainda em fazer sobremesas, né? Servir pubs, sobremesas monoporção, seja cheesecake, banoffee, tiramisu. Né? Ainda tá de pé essa ideia? Olha só. Cara, essa ideia está de pé do lado de muitas ideias que estão de pé. Então, bem então Genial eles estão Clube, juntos, né? eles estão juntos com nós, aí. então. É. Se eu disse pro Vicente, se botasse em prática e desse certo tudo que a gente já planejou e botou em reunião, Coitado essas do horas Bill nós tava Gates, nas, cara. nas Coitado. Ilhas Maldivas Coitado só do- administrando, né? Cara? E aí, como é que tá aí? Ah, não, rolou? Bom, é por isso que eu te pago 50 pau por mês, resolve. Isso aí. Exatamente. É bom, né? Como a gente tem a capacidade de ter ideias novas, né? Sempre. E se tu botar em prática algum projeto, pode ser um grande sucesso, né, cara? Sim. Sabe que tu falou sobremesa, eu imaginei vender docinho na hora que tu falou, né? Sim, Tipo, que tem... Isso tá em alta, né, no Brasil, né? Tá em muito alta. As pessoas chegando com bandejinha, com coisinha, abre na tua entendi. frente, assim, né? sim. Pá, daí a pessoa, em vez de meter assim pra ti, não, um docinho pra adoçar a tua vida, não. Pá, já pensou tu chegar em casa pra tua mulher e dizer pra ela assim, ó, pensei em ti enquanto eu tava no trabalho. É verdade. Né? Então, ó, Jennifer tá Esse sabendo, marketing, né? Mas, cara, sabe que isso é bem interessante Isso é porque fantástico. mudou bastante, né, a cultura, assim. Uma vez o pessoal ia no mercado, qual que é a cerveja mais barata? É essa ali mesmo, né? Vambora. E aí subiu muito o mercado artesanal, pra tudo. Tipo, pra cerveja, pode ver que hoje, tipo, pô, dificilmente o cara chega num lugar e... O pessoal tá eu mudando não bebo, gosto, né? Mas Até o vou- pessoal já pede o artesanal, o diferente. Porque, eu tô saindo hoje, eu quero uma coisa diferente. É. Né? E não se importa de E pagar a galera mais comprou caro. essa ideia do artesanal, né? Sim, Sim. sim, Começou até a vou buscar fazer mais. aproveitar essa do Vicente, vou fazer um adendo pra vocês que eu escutei, né? Tem o Mário Sérgio Cortella, Claro. né? Famoso, né? Agora nos últimos O tempos, Cortella? Né? O Cortella que fala assim, né? Estupendo. Esse mesmo, né? Existe. E ele Nada falou mais uma é. coisa bem interessante, cara. Agora que o Vicente falou isso, eu lembrei. Que ele disse assim, ó. A humanidade, a sociedade humana, levou séculos para conseguir fazer a fabricação em massa. Por exemplo, da cerveja. Tipo, até ter a indústria que produz a cerveja com exatamente o mesmo, com a mesma receita, com o mesmo gosto, em cada garrafa, isso levou, né, para não dizer milênios, né, mas muitos séculos a gente levou para conseguir fazer isso. E daí olha como é a humanidade agora. E agora a gente tá voltando pro artesanal. É verdade. Olha que doido. É verdade. Né? É Carro verdade. também é a mesma coisa, tipo, se tu for ver os carros mais caros, é sempre carro que é feito à mão. Tipo, é uma equipe verdade. pequena, né? Sim, tipo, ó, o Rolls Royce, É. né? Aham. Cada peça dele é manufaturada. É feito sob encomenda, Cara, inclusive. que doideira, né? E é muito louco, nem, por exemplo, eu sempre gostei muito de carro, eu acompanhei a Pagani, não sei se vocês sabem, né? Que tinha aquele carro famoso para quem gosta de jogo de corrida, senão não vai se identificar, né? Mas tem o Pagani Zonda, que era um carro que ele era feito inteiramente em fibra de carbono, né? E aí eu pensava assim, tipo, tá, mas se tem tão poucas unidades, o que os caras fazem no resto do ano, né? E tipo, pô, como é que não... Mas se não... mantém produzindo, né? Mas na moral é que eles Se ocupa. pegam e eles fazem tudo à mão, né? E aí é meio que tipo assim, eles chegam em pessoas ricas e daí eles vão, tipo, mostram projetos e essas pessoas encomendam os carros.
Tipo assim, eles mostram, nós temos uma ideia de montar um carro desse jeito. E eles vão chegando em pessoas bem pontuais, como se fosse tipo bater na porta de casa. As pessoas certas, né? E aí são pessoas ricas que encomendam. Tipo, daí eles vão lá, sim, 30 carros de 5 milhões cada um, né? Caramba. Isso até me E eles vão lá e fazem. Então, tipo, é interessante isso. Sim. Cara, isso até me fez lembrar uma coisa que tu falou um dia, né? Que todo dia quando sai de manhã cedo, sai um burro e um esperto de casa. Se os dois se encontrar, dá negócio. Aí o Lucas chegou e falou pra mim uma outra versão, né? Falou pra mim, todo dia, então se sai um burro esperto, eu quero encontrar outro esperto. O negócio é melhor ainda. É bem isso. Pra fazer coisas maiores ainda, né? Nesse sentido. Isso E não tá sempre procurando alguém para que tu consiga empurrar alguma coisa, né? E aí que entra a questão da empresa, né? Tipo assim, beleza, a gente vai fazer alguma coisa. Pra quê? Pra ganhar dinheiro? Aí é volátil, né? Dá pra vender droga, né? Exato. Né? Aí tu fica, cara, eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa sim. eu posso fazer para ganhar dinheiro. Mas tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ser... O que vai te despertar de manhã cedo, cara? Levantar e pensar assim, cara, eu quero essa semana. Isso na aí. Segunda-feira da manhã. Isso aí que nem hoje, ó. Acordei 5h50 da manhã pra Caramba. chegar aqui às 8 horas. Né? Caramba. E eu acordei um pouquinho mais tarde. E, assim, e aí o que acontece? Isso não quer dizer nada. Aí a gente foi desenvolvendo então a ideia de, cara, a gente precisava buscar uma melhor versão de nós mesmos para conseguir atingir os objetivos que a gente queria. Que legal, velho. E aí então surgiu a Ápice, né? Através de muita conversa, a gente tinha parceiros na época ali, amigos, enfim, que a gente conversava, desenvolvia. Que era isso? A Ápice era Atarros antes Atarros. Ápice Alfajores, né? Isso aí, surgiu a Ápice Alfajores. E aí... Que era de ápice. Isso, era do ponto máximo. Mas vocês chegaram a vender com esse nome. Porque não me é estranho, agora tu falou assim. Vendemos. Eu sou o famoso tarado do alfajor, né? Legal. Eu tenho a minha história com o alfajor, também é um romance muito bonito, mas segue. Legal. Tempo que passa no banheiro. Pensando, lembrando. Não, eu só falei, não, é porque o alfajor é ruim, o alfajor é maravilhoso, mas é porque quando a gente tem alguma... como no caso da lactose, né? Sim, que eu tenho, né? Às vezes, coisa boa, maravilhosa, né? Então a gente come sabendo que depois vai ser... Sabendo Tem uma que vai passar mal. consequência. A tua recompensa nesse caso não vai ser tão difícil. A recompensa Momentânea venceu, vai né? ser bom, mas depois... isso. E... Agora nem me lembro mais. Ponto da Ápice, Tava né? falando do ápice. Perfeito. Então, Perfeito. a gente tinha essa marca, né? Mas a gente não tinha registro dela nem nada. E a gente começou, então, a gente pensou, cara, fazer sobremesa é inviável, né? Vamos precisar de batedeira, freezer, coisa. E, cara, Sem contar o que o potinho, eu acho, não sei, né? Se é que nem a embalagem de vocês, mas aquele potinho certinho com a colherzinha, eu acho que acaba ficando bem mais custoso pra empresa do que tu produzir uma embalagem padrão, né? Com certeza. E até a questão da entrega, né? Como tem que ser tudo refrigerado, né? Essa questão ali. Então a gente pensou, cara, de repente nós provamos um alfajor, que até aqui da cidade, né? E a gente comeu alfajor e, cara, se apaixonamos. Pensamos, cara, vamos fazer isso aqui. E qual que vocês provaram, só pra mim saber? Nós provamos no momento ali um alfajor muito bom, que é o Dangar 7. Muito bom. Muito bom. Na época antiga, hoje até tem uma outra embalagem douradinha, também era dourada na época. E, cara, a gente foi dar uma caminhada assim pra devagar sobre a empresa. E foi que nós compramos ele ali, provamos, cara, e pensamos, Cara, se apaixonamos ali, né? dá pra entrar num ritmo desse, assim, né? Só que... Uma qualidade, pelo menos. Isso. Aham. Só claro, na ocasião, até não sei se está aqui a tampinha, né? Show. Na ocasião em específico, a gente não tinha nada. Literalmente nada. Então, tipo assim, como que a gente começa? Não tinha nem forno, né? Nem forno, nada. E precisa, né, pra produção, um mínimo básico, assim. Aquele forninho do fogão embaixo ali. Dá... Isso, O de casa estava quebrado. E aí até o Luiz pode comentar mais. A gente fez testes e desenvolveu um alfajor, né? A gente pensou, cara, a gente não tem grana para investir, a gente não tem forno. Cara, vamos inventar uma coisa nova, então. Vamos fugir do tradicional, né? A gente sempre quis fazer uma coisa diferente. E a gente pensou, cara, vamos fazer um alfajor que não vai no forno. E, cara, primeiro Muito pareceu bom. impossível, né? Pesquisei na internet, não achava nada, comecei a procurar outras receitas que faziam dar uma inspiração pra gente. E, cara, a gente começou a pegar bolo pronto, assim, de montar a torta, sabe? E processávamos ele num processadorzinho velho que a gente tinha, né? E daí a gente botava na panela, adicionava manteiga, adicionava especiarias e cozinhava.
entendeu? Essa Pra manteiga. aquela massa ficar durinha Isso, e tal. ficar Aham. maleável, né? Aham. Cara, daí a gente abria na mesa com uns esquadrinhos que a gente improvisou também, com rolo que a gente pegou emprestado, né? Coisinha quebrada, assim, tu botava ele, ficava um espaço, um entre meio ali, colocava a massa ali, Isso. dava um jeito de... E até o cortador, a gente não tinha cortador, né? Pra cortar os alfajores. Pra fazer as bolachinhas, né? Isso. As Cara, camadas. nosso primeiro material de trabalho foi esse aqui. Olha aí, ó. Perfeito. Esse aqui, cara. Usando o pó real, aquele, o Isso. fermento. É isso aí. Cara, Uma tampa de fermento isso aqui quebrada. foi usado por tanto tempo, cara. Tanto tempo. Na verdade, esse aqui não é original, porque o primeiro quebrou, né? Daí esse aqui é o Isso. segundo já. Mas Já dá finge que pra é patentear, então. Dá pra né? patentear. Claro, no improviso, né? A gente precisava achar alguma coisa que não ficasse muito grande, nem nada disso. E precisava, de alguma maneira, cortar. Fazer a rodelinha, né? Aham. É. E na época a gente começou muito assim. bom. Inclusive, Royal, se quiser patrocinar o Gurizada. Chimas Tá aí, ó. tá O aberto Chimas tá convite. aceitando, ó. Porque daí aqui temos já o Dojo, né? Então, sempre patrocinando. É. Tá sempre aí, Esse né? aí Desde é- o primeiro episódio. Esse é forte. Galponeiro, então, desde o segundo, se eu não me engano. Eu acho que sim. Sim, né? Cara, e boa demais essa erva, hein, gente? Não, boa mesmo. é, Não, estamos boa usando mesmo. lá também. Sim. E o Tarros aí conosco, então, desde o episódio passado da Doda aí, ó. Perfeito. Então, agregando. A Royal, com certeza, tá bem-vindo. Ó, tem um espacinho pra vocês aqui no meio. Tá vendo? Ó, tá ali. Deixei. Específico, tá? Olha só. A câmera pega bem, iluminação. Gurizada, assim, ó, eu adoro esse tipo de história, né? Porque a história do Dojo é que nem. Quando eu fui lá, vocês falaram, não, tem que ter um episódio onde tu conta a história do Dojo. Vai rolar. Vai rolar. E no Brasil, todas as histórias é sempre gambiarra. Nunca é assim, nós pegamos e daí a gente abriu uma loja, daí nós compramos equipamento. Deu tudo Nunca certo, é. nada deu errado. Não. Comecei com um difícil pra faturamento todo mundo, de né, 10 cara? mil líquido. A gente abriu a loja, olhou pra fora de um arco-íris. Isso, assim, maravilhoso. Não, é chuva, é se fuder. É isso aí, né, cara? Inauguração, chuva, goteira, raio, Isso, apagou a luz. É perigão pra todo mundo, né? Demais, demais. Sim, cara. Mas deixa eu, então, fazer uma pergunta, né? Vou dar créditos pro nosso outro entrevistador, o Luiz. Também se chama Luiz, né? Que hoje nós Meu deixamos ele xará. de castigo, infelizmente. Mas o Luiz fez uma pergunta muito legal, né? Que eu disse, não, vou trazer isso pros guris, porque, né, pra mim talvez não faça tanto sentido, mas pra você sim. E o Luiz falou o seguinte, ele disse, cara, tu já notou que a maioria desses produtos, né, que são assim, chocolate, que são nessa pegada, né, de sobremesa, se tu olhar no mercado, tem a tal da gordura hidrogenada, né? Tem também a vegetal, né, Luiz? Né? Então, e ele falou, cara, e tu viu que o Tarros não tem esse ingrediente, né? E existe algum motivo específico? Existe algo, então, eu falei pra ele, talvez eles colocam esse ingrediente pra durar mais na prateleira, não sei se isso tem a ver, né? Então, eu gostaria que vocês explicassem aí pra gente. Cara, a gente sempre prezou muito pela qualidade, né? Desde da matéria-prima, da forma de fazer, da forma artesanal, né? E a gente já foi pro lado, cara, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa boa, né? Aquela questão que tu comentou antes da empresa de carro, né? A gente pensou assim, a gente pode fazer 1000 brigadeiros simples e ter o mesmo faturamento de fazer 100 gourmet, entendeu? Então a gente pensou, cara, vamos fazer um produto diferente, artesanal, né? Que a gente consiga agregar marca, agregar valor, né? E fazer crescer como marca, né, também. E a gente foi, então, testes, começando com a manteiga ali, foi um perrengão para fazer esses alfas e fomos logo pro lado da manteiga, né? A gordura hidrogenada, a gordura vegetal, ela tem como função reduzir os custos, né, de empresas, assim, da escala produtiva, né, por ser mais em conta, né. E a manteiga traz esse sabor, né, ela tem um custo maior, mas traz um sabor, uma delicadeza, né, um aveludado para massa totalmente característico, né. E, cara, a gente sempre preza, assim, por entregar uma coisa de grande qualidade. A gente é muito... a gente se cobra muito, né? Às vezes até demais. Demais. Pô. Demais. Eu acho que tudo isso inicia com um grande problema que a gente teve ainda no período de ápice. A gente foi registrar a marca. Tava acontecendo e a gente precisa registrar, porque tem que fazer, tu quer crescer, tu tem que registrar. E a gente não conseguiu o registro da ápice.
E aquilo ali foi um choque, assim, caramba, como assim? Existe esse mundo, né? De possibilidades e impossibilidades. E ali não rolaria. Então, imediatamente, a gente tinha que mudar o nome da empresa, mudar a empresa. Né? Hoje, eu consigo entender que, cara, foi fantástico para nós. Fantástico, foi um dos melhores momentos. Veio pra vir mesmo, pra mudar. E obrigou a gente a dizer pro mundo assim, cara, a gente veio para isso. Antes a gente tava assim, né? Vamos tentar, né? E aí, quando a gente não conseguiu o registro, a gente entendeu que a gente tinha que voltar pro mercado, que a gente já estava se conectando com pessoas, as pessoas já estavam esperando de nós. E a gente tinha que voltar para esse mercado de uma maneira, cara, vou usar uma expressão que a gente usa comumente, para derreter. Entrar para derreter, entrar de cabeça, né? E aí que veio a questão, e o Luiz sempre bateu nessa tecla e disse, cara, tem que ser bom. Tem que ser bom, tem que ser... Vamos gastar mais? Vamos pegar uns ingredientes mais caros? Vamos fazer um negócio bom? Vamos fazer. A gente não põe o nosso nome aí para fazer uma coisa mesmo. Não estamos dizendo de melhor, ser o melhor, jamais. Mas assim, a gente tinha que buscar referências boas. Fazer bem feito. É. E que condiz muito com o dilema da primeira, né? Da ápice. Dar a nossa melhor versão. Né? E aí eu falava antes do sentimento que te desperta e que te motiva na segunda-feira de manhã para tu querer devorar essa semana. E aí que vem o outro nome, né? Significa coragem, do grego. Tarros. Tarros significa coragem do grego. Então, assim, a gente precisava que o nosso nome, que o nosso registro para o mundo fosse, antes de mais nada, o nosso primeiro sentimento, que é a coragem. Porque tu entra num mercado onde todo mundo conhece o alfajor argentino, uruguaio, né? Com doce de leite, maravilhoso. Tu entrar para fazer uma coisa diferente, aí eu dou os créditos para esse cara aqui. Impacta, né? Impacta. E eu divido a culpa com ele. É isso aí. Porque, cara, ele sempre teve dentro dele ideias gigantescas, ideias fantásticas. E acho que a Tarros vem para dar essa oportunidade. Isso é coisa de Luiz ainda. Isso é coisa de Luiz. Coisa de Luiz. E a empresa veio para dar essa oportunidade, né? Pro Luiz conseguir expor isso pro mundo. Então, ele sempre bateu nessa tecla de qualidade. E aí que a gente trouxe esse alfajor diferente, né? Em outro formato e tudo mais. Inclusive, pelos registros até aqui... Então, tá aí, ó, eu vou aproveitar enquanto o Lucas conta essa história. Isso. Pelos registros até aqui, o primeiro alfajor brasileiro. Pelos registros até aqui. Né? É mesmo? Gostaria de deixar isso claro. Agora tu falou em outro formato, não sei se era a ideia falar exatamente, né? Literalmente formato, porque ele tem um desenho diferente, né? Diferente, Senão todo alfajor ele é mais achatadinho, assim, isso, né? Eu até achei curioso quando tu falou de fazer, tipo, que é um bolinho. Porque, cara, é um tipo da coisa que eu não sabia como é que definir, assim, porque ele tem aquele negocinho do bolo demais, dentro, né? Assim, e tem um chocolate por fora. Isso que eu tomei café da manhã, né? E Vicente, a gente parou muito nessa questão que o pessoal... A gente estava trazendo uma coisa diferente para o mercado, né? Um alfajor seja num formato diferente, com ingredientes diferentes, né? Então, cara, já que é para ser diferente, vão ser diferentes completo. Vão ser no formato, vamos ser no sabor do recheio, né? Que tem o tradicional, bolacha, recheio, bolacha. O tradicional é com doce de leite. Então, como a gente vinha fazer algo que revolucionasse, que fosse marcar as pessoas, né, como marca, como sinônimo de inovação. A gente trouxe o recheio de brigadeiro, né, gourmet, né, que a gente adiciona chocolate nobre no recheio. Tá? E o brigadeiro é um doce típico brasileiro, né? Foi inventado aqui no Brasil. Então, trazer um alfajor para chamar de nosso, né? Como exatamente. Esse bordão. Esse é um bordão também, nosso, né? Porque, cara, quantas pessoas vocês conhecem que compram, trazem de lá, trazem de fora? Óbvio, né? Muito bom o alfajor. Mas ter um alfajor para chamar de nosso, cara, para dizer que assim, olha, eu não acho ele melhor, mas esse aqui é o brasileiro. Entendeu? Nesse sentido. É diferente, né? Isso, por preferência, cara, show. Tem que provar todos, mas esse aqui é o brasileiro. Esse aqui é o nosso. E justifica essa diferença. Né? Porque, por exemplo, se você vai pegar um alfajor inicial lá da Espanha, por ali, cara, tu vai ver que tinham alfajores em formato de charuto. Isso. Né? Nada a ver. Então, se eles vierem para cá e ver o alfajor argentino, uruguai, cara, isso aqui não é alfajor. E as pessoas que olham o nosso dizem que isso aqui não é alfajor. É verdade. O alfajor é o argentino, uruguai, naquele formato, porque estão acostumadas, né? Então, assim, quantas versões fantásticas podem ser feitas? Hoje a gente tem a nossa, né, brasileira. Cara, originalidade. Isso aí. Para isso tem que ter o quê? Identifico. Coragem. Muito. Coragem, perfeito.
Então, assim, a gente sempre traz esse aspecto por trás, né? Porque a gente está por trás disso, a gente precisa dessas filosofias para ter esse sentido, né? Para fazer sentido para nós. E graças a Deus a gente conseguiu elaborar e hoje estamos cheios de trabalho, de serviço, de paixão, de vontade pela vida. Né? Com parcerias. Com parcerias, grandes com parcerias. estima, coisa boa. Podendo agora, então, ainda contar essa história É maravilhosa. É verdade. Cara, É por isso que eu disse no início, cara. Isso aqui é uma oportunidade fantástica, assim, pra galera da região, porque o Vicente falava antes perfeitamente. Tem muito conteúdo na galera daqui, cara. Tem muito. Tem muito conteúdo. A gente, na nossa caminhada aqui, a gente encontrou muitas pessoas, cara. Que a gente não fazia ideia que existiam. Conteúdos riquíssimos. Histórias, né? Histórias, assim. Então, cara, é fantástico ouvir a galera daqui, é muito importante, muito bacana mesmo. Assim. E eu acho que desmistifica um pouco essa figura do rico, né? Essa coisa da região nossa. O rico fez alguma coisa porque roubou, né? Isso apareceu várias vezes no nosso podcast isso. e é horrível isso, porque daí tu vem de casa com essa coisa. Tu viu, fulano tem. Claro, desviou. Claro. Sim, né? Só Passou não sei quantos pra não trás. sei o quê. Isso aí. E aí, cara, para quem olhar o nosso segundo podcast que a gente fez com o Everton e o Lucas Giovanella, né? O Everton falou, né, que assim, as pessoas perguntam, onde é que tem tanto dinheiro? Ele falou, experimenta trabalhar. É verdade. E trabalhar. E trabalhar, né? Mas cara, e assim, tipo assim, a gente tem uma galera de alto valor. A gente falou outra vez quando a Doda tava aí, tipo, é muito fácil dizer assim, sim, mas o teu pai tinha dinheiro. Cara, me diz um negócio que abriu com o dinheiro próprio da pessoa. Sim. Tu pegou empréstimo do banco, sabe? Aí é fácil ser galo velho e dizer assim... O dinheiro começou a vir depois, né? Com o esforço dele. Claro, meu... É toda uma logística que tem que ser arrumada, né? E por mais que tu tenha o capital pra iniciar, pode ser que daqui 6 meses tu fecha, porque tu não teve administração, tu não teve gestão, tu não teve cabeça. Sim, as pessoas falam como se fosse fácil. Não, é fácil fazer. Cara, não é, né? E é uma lógica, e cara. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Sabe? E é uma lógica básica. Se tu ganha 100 mil e tu não consegue gastar menos de 105 mil por mês, tu gasta 105 mil por mês. Deu, 100 mil não é suficiente. Vai ser pobre. Então, tipo assim, tu tem que trabalhar internamente, tu tem que saber melhorar a si mesmo. Sim, e às vezes a pessoa fica muito nessa assim, tipo, porque pra fulano é fácil, porque pra um ciclano não sei o quê. E cara, administrar negócio assim é uma coisa muito diferente, né? E é sempre a gente faz aquilo que tá ao nosso alcance, porque quando eu conheci o Fido, talvez a gente até já falou isso em outros podcasts, mas vou repetir. A minha ideia era a seguinte, eu já tinha pensado assim, eu queria fazer canal no YouTube, né? Eu já tinha feito outros que não deram certo, ou agora mais tarde a gente está tentando reaproveitar de outra maneira. Mas eu pensava assim, mano, o YouTube é o canal, sabe? Tipo, é um negócio que o cara tem como abrir um negócio com pouquíssimo recurso, né? Financeiro. E aí eu pensava, eu já praticava calistenia, assim, mas sabia muito pouco comparado ao que eu sei hoje. Na época eu achava que, tô arrasando, né? E aí eu conheci o Fido, assim, um dia aleatório numa praça. E aí a gente foi trocando ideia, eu pensei, cara, tá aí o cara, né? Porque eu já sabia editar vídeo e tal, por experiência dos outros canais. Eu pensei, se esse cara aí que sabe 1000 vezes mais do que eu entrar com o conhecimento e eu ir falando assim, tipo, vamos fazer um conteúdo mais ou menos dessa maneira, e ele vem com os temas, cara, vai dar certo, tá ligado? Porque, cara, por o nosso ramo, assim, eu já tinha visto no YouTube, assim, brasileiro e não tinha alguém com experiência profissional de educação física falando, tem muito praticante hoje, né? E aí o que o Fido trouxe de diferente? Ele tinha já o conhecimento técnico de pesquisar sobre calistenia. Flexão não é só dobrar o teu braço e estender. O porquê, né, de tudo isso, né? Que músculos que tu tá mexendo ali? Como é a postura correta? Né? A gente sabe. Respiração. Como fazer o exercício perfeitamente. Como é o processo do negócio, Estudar, sabe? né? E para quem não consegue fazer o exercício daquela maneira, qual é que é a forma da pessoa chegar naquela maneira? Adentrar, entender profundamente, né, o que está fazendo. E quanto mais para dentro a gente vai nas coisas, a gente estuda, mais grande a gente fica, né? Sim. Isso é evolução. E aí, na época, eu pensava assim, cara, tipo... mas e para quem não consegue fazer barra? Não, mas todo mundo consegue fazer pelo menos uma barra. E não. E, cara, tem 1000 progressão até tu chegar e se puxar numa barra. E tirar também os gatilhos de quem aprendeu errado também. Tem tudo isso, né? E esse é o mais difícil. Quem fez na marra ali, não tinha técnica. Experimenta tu chegar no parque ali, o cara malhando, fazendo barra errado, e tu chegar do lado e corrigir.
Pô, É total. na hora, assim, ó, cara feia, quando não te xinga, né? Sim. É quem tu acha que tu é, sabe? Então, antigamente eu fazia isso, daí tomei uns esporros, parei de fazer. Quando eu encontrei o Vicente, eu já tinha parado de fazer isso. Mas daí eu vi 3 gurizão ali, pá, com vontade, não precisa, não. Deu uma recaída. Eu vou ter que corrigir. Vai cair. Eu preciso Vou ter que corrigir esse corrigir. Deu uma coçada aqui. Isso aí. E eu não ia. E cara, e aí entra um negócio, né? Agora fazendo uma autopropaganda, né? Mas, cara, aí foi muito assim de ter humildade, sabe? Tipo, cara, eu tava fazendo faculdade ainda, tipo, bem no início da faculdade. E aí chegou o cara ali, tipo, pô, meu, é uma coisa que eu aprendi assim com o esporte é que o cara. Tu tem um treinador, tu tem um professor, uma coisa assim. Ah, o teu professor, ele é 100% correto em todos os casos? Não. Mas aquilo que ele te falou, tá certo? É verdadeiro aquilo ali? A informação em si. Não se, mas ele tem algo pra falar ou não. Tipo, quem que é esse cara que veio aí falar? Aí, não, na real eu pensei assim, tipo, vamos ver o que ele tem a dizer. E daí, justamente, a gente tava treinando o Muscle Up, não sei se vocês sabem. Não conheço. É tu fazer a barra e passar por cima da barra. Eu nitidamente não conheço nada de exercício. Dá pra Tá mudar. aí, né? Já tá aberto o convite aí. É verdade. E aí eu tava fazendo com os guris e tava fazendo com um elástico, eles ainda não tinham força pra fazer e pá. E aí não tava com a postura certa. Sim. E aí entra muito da filosofia nossa, né? Por que fazer se não tá da maneira certa? Por que fazer um negócio a mais se tu ainda não tá bem nos fundamentos? É pro ego. Por que, aquilo que o Luiz falou, por que fazer mais um alfajor? Fazer barato para fazer mais um alfajor e não fazer o nosso, sabe? E aí foi justamente isso que ele corrigiu. E aí eu pensei, é verdade, né? Se eu fizer tudo isso aqui, realmente assim, é mais confortável de fazer o exercício, é melhor. E daí que a gente acabou se conhecendo, né? E eu acho que na história de vocês tem muito disso. E eu acho que tem mais gente, que a gente estava falando antes do Vale, fez toda essa volta, né? De Lajeado e do Vale do Taquari. Tem essa riqueza, assim. Pô, pessoa que é dono da Docile, dono da Fruc, dono não sei o que, não é um mentiroso, uma pessoa que faz falcatrua para ganhar dinheiro. São pessoas que tiveram um trabalho, tiveram uma ideia original e assim como vocês tiveram. E cara, hoje, com toda certeza, porque na minha visão, acho que o Fido e o pessoal aí também, a gente olha para vocês e pensa, olha só a empresa dos caras, tá ligado? Legal. Já tem um conceito. Legal, Já tem um legal. alto conceito. Tu entrar na Suíça, na padaria suíça lá. Tem tarros lá. Tá lá. Vai lá jantar no pátio, tem tarros lá. Tu vai no mercadinho da esquina de casa, tem tarros ali, cara. verdade. Né? Isso é E- muito legal. E isso combina muito com o assunto que tu trouxe e me fez pensar. A gente percebe, cara, que o início da caminhada e, na verdade, toda a jornada do empreendedorismo é tu te manifestar socialmente. Cara, tu precisa da sociedade. E falar sobre o porque teu negócio, ela falar o que tu precisa quer, do né? que tu vai trazer, né? E assim, se conectar com as pessoas na rua, a conversas, porque, cara, eu tenho uma empresa, olha só, eu tenho um alfajor. As pessoas querem, a gente cria muito esse preconceito de que não, tá todo mundo um contra o outro. Cara, de repente tu vai pra rua e tu encontra 3, 4 que pensam assim, mas tu encontra um monte de gente, A cara, grande maioria, né? que vai sorrir pro teu sonho de uma maneira que tu não acredita. E as pessoas querem o teu sonho. É que todo mundo tá para fazer negócio, né? Todo mundo quer crescer de alguma forma na vida, né? Seja como empresa, como pessoa, né? E a gente acredita muito no cooperativismo, né? Entre pessoas, a conexão entre empresas, entre trocar conhecimento, né? Que isso faz a gente crescer cada dia mais. Pô, demais, demais. Então, assim, Deixa eu perguntar então uma coisa assim. Agora vocês falaram essa, né, do cooperativismo, né? Como é que foi as primeiras vezes que vocês tiveram que sair por aí, não sei, batendo de porta em porta? Como é que foi isso? Conta aí pra nós essa história. Cara, eu poderia começar dizendo que a gente, na verdade, antes de sair vender o alfajor, vou voltar um pouquinho, botar cronologicamente um pouquinho antes para chegar nessa tua Isso aí, resposta. vamos fazer a linha do tempo. Isso. Ó, era ápice lá, não deu certo. Isso, exato. O que acontece? Então não deu certo. E aí veio a Taurus. Tá, o que nós vamos fazer? Aí começa a projetar um produto, uma ideia, uma forma de produzir e tudo mais. Vamos mudar o produto, né? O antigo alfajor da Ápice, né? Ele tinha uma validade muito curta, né? Por ser uma receita totalmente artesanal, né? Que não tinha nenhum... A gente não usava conservantes na época também. Hoje também a gente
usa conservantes, mas são coisas mais naturais, né? E até mesmo a forma de produzir, a higiene que a gente usa, né, em todos os processos, a gente melhorou muito como empresa, então... Vocês vendiam ele antes, ele era embalado, que nem esse eu era tipo assim, oferecia tipo, chegava alguma bandejinha ou alguma coisinha assim diferente. Aí que casa com o que eu pensei antes, por causa da embalagem. Ele era embalado num plástico, micragem pequeníssima, né? Às vezes até a gente pegava uma micragem 0.8, parecia um pouquinho mais duro, mais resistente. Cara, transparente, adesivo da ápice em cima, selado com a tabela nutricional e data de validade atrás. Né? Basicão assim, ele era bem bonito. Inclusive a Suelen, que é amiga minha, mulher do Lucas Ani, esposa dele. E ela que desenvolveu a arte para nós. E cara, a gente se apaixonou ali, tinha as montanhas, enfim. Legal. Então a gente colocava ali, nós tínhamos 3 sabores na época, né? O avelã, chocolate com avelã, o doce de leite tradicional e o chocolate branco. Depois nós vamos falar de novos sabores. E era embalado então numa embalagem transparente. Só que ele sofria muito com aquela embalagem. Sofria. O calor, né, fazia ele dar uma derretida no chocolate, né, dar uma deformadinha. Aí a pessoa tirava e já vinha junto, a casquinha junto ali de parte de cima. Isso. Né? E querendo ou não, a gente um processo muito, muito manual, né? E vendo essas questões que o alfajor tinha que ser melhorado, né? A gente quer levar adiante, a gente tem que melhorar constantemente. Né? Então, cara, vamos parar, vamos estudar, vamos melhorar o alfajor. Passamos meio ano aí pesquisando, fazendo testes. Nesse período de troca de nome. Né? Vamos ter que passar dessa receita para uma receita mais autêntica no forno, né? Com maior qualidade, né? Na produção, no assamento, tudo, uma padronização no produto também. Hoje ele é feito daí no forno. Hoje é feito no forno, né? Então a gente investiu nosso primeiro forninho, né? Compramos o forninho, né? É verdade, começou por ali. E juntamente a gente estava então registrando o nome Tarros, né? Que, inclusive foi uma briga até achar o nome, né? Mas vocês fizeram o registro, só por curiosidade, vocês fizeram ele tipo, vocês manualmente pelo Sebrae e tal? Ou vocês contrataram? Contratamos uma. Tá. Porque o ápice, né? Não sei se comentaste, tinha uma pizzaria em São Paulo já, né? E na fila tinha mais empresas querendo registrar esse nome. Então, cara, todo nome que tu digita tá registrado, cara. É impressionante. Impressionante. E só se tu pega uma coisa bem diferente, bota um número diferente, tá? Calidojo. A gente passou por isso. Aí, muito autêntico, a gente né? ia comentar, cara, porque... Só não rolou ainda porque, como eu falei no início, lá antes em off, né? Vou deixar isso pra galera que assiste, né? Tem bastidores, a gente tá aí se policiando. Desde as 6 aqui, desde as 6 horas. Estamos aí, ó, desde as 6 horas aqui, né? Eu cheguei antes. Ideia. Eu sempre digo, né? Trabalhe enquanto os outros dormem, de segurança de balada. E nós também estamos nessa, né? Nós estamos só esperando, então, modificar aqui para o Calidojo, para fazer o registro de marca. Daí tu já consegue fazer o domínio de um site e o registro da marca. Tudo meio que junto, né? Porque uma coisa facilita a outra, né? E vai numa pegada só, cara. Porque nem vocês têm uma marca legal. E traz segurança, né, cara? Traz segurança, não... Querendo ou não, o teu futuro depende... Cara, tu já pensou, tu não registrar, crescer, comprar, fazer e perder? Bah. Cara, eu ia falar isso... Tá louco? Porque como é que foi pra vocês, assim, essa expectativa? Vocês já tinham um nome e daí já tinha clientela, daí vai mudar de nome, parece que tu tem que sair atrás de cada um, mudou o nome. E na verdade quase que tem, né? Tu quase tem que fazer isso, porque ninguém sabe o que tá se passando por trás. Sim. Senão eles vão olhar o que é Tarros, sabe? Tipo, agora eles estão inventando moda. A gente teve essa dificuldade que o pessoal fala, cara, mas o outro era melhor. Pá, vocês não vão mais voltar a fazer outro? Cara, falando, não vamos. Porque querendo ou não a gente sabia que a mudança ela gera desconforto, né? Seja em quem está fazendo a própria mudança e nas pessoas em volta, né? Então as pessoas estavam acostumadas com o alfajor, né? Que era bom, mas a gente estava com os planos de fazer melhor ainda, né? Sempre buscando a melhor versão, né? Exatamente. Então a gente no forno começamos a fazer testes, né? E cara, vamos fazer uma coisa diferente. Esse formato ainda a gente não tinha. A gente começou assando as bolachas separadas, recheando. Cara, vamos fazer uma coisa que casa produtividade, que casa autenticidade, que ainda seja uma coisa muito boa, né? Então a gente foi fazendo teste de forno quando compramos algumas formas, né, também. Isso, E aí que veio o formato dele, né, por ser um pouquinho diferente, né, tem a base um pouquinho menor do que a superfície ali, no sentido de diâmetro. Sim. Né? E aí então, andando um pouco mais na história, a gente tinha que fazer a imagem não, o visual da empresa. Qual cor? Qual logo? Né? A gente conseguiu o registro. Né? Foram vários nomes e tal, enfim, Tarros. Qual nome, qual cor? Como? Né?
A gente mesmo faz, manda fazer. Então a gente contratou uma menina de São Paulo, né, para fazer para nós, desenvolveu tudo questão de cores. E aí surgiu então a Taurus. E no início, cara, a gente sempre trocava os nomes, né? Não sei o que, cara, só coloca no grupo da Apps lá, quer dizer, no grupo da Taurus, tu tinha que forçar, né? Isso pode acontecer com vocês, claro, porque é um nome bem parecido. Já tá acontecendo. Isso. Mas assim, de antemão, cara, eu digo que vai ser fantástico para vocês. Daí vocês vão confiar ainda mais no que vocês estão fazendo por estar protegido com essa segurança, né, do nome registrado. A gente queria, quando a gente então pensou, vamos passar para o próximo nível, né? Vamos largar os empregos, porque nessa época, quando a gente fazia os alfajores da Ápice, eu trabalhava na padaria suíça, né? E o Lucas trabalhava no DCE da Univates. E, cara, eu saía cansado da Suíça, o Lucas saía cansado da DCE, e a gente entrava a noite adentro. Tarde da noite, né? Cara, até as 3 horas da manhã, às vezes, fazendo alfajor. Sabe? E, cara, era extenuante, era cansativo, mas a gente tinha vontade de fazer acontecer, e não importa como. Então a gente pensou, cara, vamos começar a se planejar, vamos deixar o alfajor mais... vamos melhorar ele em questão de validade, em questão de sabor, em tudo, em produtividade. Até estética, né? Esteticamente ele ficou bonitaço. Isso, E vamos se organizar, vamos organizar tudo por trás das cortinas. E, cara, vamos planejar a saída dos nossos empregos. Uma reestruturação, né, em geral. Isso. Então a gente ficou... É o famoso peitaço, né? Isso. A gente ficou quanto tempo planejando tudo isso? A gente ficou um bom tempo planejando. Meio ano ou mais, assim. Meio ano ou mais. Só planejando. Daí a gente parou de fazer o alfajor. Ficando só planejando. E principalmente, desculpa, mas principalmente porque tu planeja, né? Tá, daqui meio ano nós vamos largar o serviço. Aí chega daqui meio ano, preciso de mais um mês, 2, pelo menos. Aí passa um mês, 2, cara, eu preciso de mais um tempo, sabe? Não, é que daí se tu deixar não vai rolar. Existe o que tu projeta, existe o que acontece de verdade. E os entremeios ali, né? Então foi mais ou menos um meio ano, 7 meses assim. E, cara, o Lucas já tinha experiência, né, com o negócio, e eu não tinha experiência nenhuma, né? E, cara, a gente foi apanhando, né? Apanhando e aprendendo. E com o tempo a gente foi se tornando mais forte, mais resistente, aprendendo, né, os caminhos, né, que a gente ia seguir, desde a questão do registro, desde a questão da produção, entrega, como socializar com pessoas, como vender o produto, né. Então a gente foi aperfeiçoando o alfajor até o ponto que a gente saiu dos empregos. Então, né, eu saí da Suíça, inclusive um grande abraço pro pessoal da Suíça, que inclusive o Jorge, o Fernando, pessoal que convidados, também. Estão convidados. Ajudam demais, cara. Ajudaram a gente demais. Inclusive meus colegas da confeitaria também, grande abraço para eles. E a Suíça apoiou muito a nossa ideia, né? A gente não tinha mesa, a gente foi para uma sala então comercial, né? Montar a nossa cozinha industrial. E a gente não tinha mesa, a gente tinha só um forno, né? Mas daí, cara, toda padaria, né? Seja pequena, seja média, seja grande, eles têm alguns materiais que não estão usando mais, né? Seja uma mesa que é mais antiga, seja uma prateleira, né? E nisso a gente conversando, a gente sempre tive um bom relacionamento com eles lá e pedi emprestado. Cara, Jorge, tu me aluga esse material que está aqui parado? E ele falou, cara, não te alugo. Tu pode pegar e pode usar. Bah, cara, foi isso. Isso aí também dá um... Esse é o Jorge. Isso dá uma moral no cara. Isso é ele. E, cara, durante todo o percurso, a gente sempre teve a Suíça como ela como empresa em si, como madrinha nossa, né? O Jorge, assim, nesse sentido, um padrinho para nós, né? O cara que sempre olhou com um carinho enorme para nós. Porque talvez não, né? Com certeza, ele sabe o que ele passou, o que ele trabalhou, o que trabalha e ainda passa. Então, assim, trabalha muito ainda, né? Então, assim, cara, essa galera, eles têm um olhar fantástico, assim. Se tu fazer o que o Vicente fez naquela ocasião, que é tirar a tua vaidade, o teu orgulho de lado, e entender que tu tem que aprender, cara. Tem coisa para tu aprender, e tem pessoas que estão acima, vamos dizer, no sentido de conhecimento, estudaram mais, passaram por mais coisas, e elas têm muito para te mostrar. O Jorge foi um desses caras assim para nós. Assim. Com certeza. Minha mãe trabalhou, né? Minha mãe trabalhou 14, 15 anos na padaria suíça. Pô, que legal. Desde a época onde foi ali para aquele, né? Antes ela trabalhava quando era ali onde é que é a Sandra ali. Antigamente era ali a Suíça, né? Era na quadra seguinte, ali na quadra do lado, era a padaria suíça. Era onde é a floricultura Sandra ali, a agropecuária Sandra, era a padaria suíça. Legal. Minha mãe começou ali. Caramba. E isso casa muito bem, Vicente, que tu falou antes, que todo mundo começou de algum lugar. Então, cara, a Suíça, seja o Jorge,
eles começaram de algum lugar, eles começaram uma coisinha pequena e foram investindo, foram se profissionalizando, aumentando, né, a loja. E hoje estão aí, né? Referência para Lajeado, né, cara? Pô, e região, né? Referência. Total. Região, Região. Sempre que alguém de fora, daqui do Vale, da região, pergunta, mas onde que tem para vender isso aqui? Cara, um dos primeiros lugares é a padaria suíça, que a galera vai saber. Né? Tá lá, eu sei. Né? Então, é um ponto de referência, né? É um ponto de referência. É engraçado, minha mãe tem uma amiga que ela é de encantada, assim, dela, assim, o meu sonho um dia era ir lá na padaria suíça de Lajeado. Cara, que legal, que legal. E aí traz outra reflexão nessa mensagem, que é, cara, às vezes a gente que é daqui não valoriza o que a gente tem. Não. Cara, olha, eu vou dar um exemplo assim, eu não sou muito de festa, mas tipo, o meu pai foi um dos idealizadores que começou a Festa Fantasia, né? E tipo, faz muitos anos já que ele não trabalha mais com isso, mas tipo... cara, vem gente de Porto Alegre, de tudo quanto é lugar. E acho que Porto Alegre em si já é... Fora do estado vem gente. Tipo, cara, como é que nós temos uma coisa em Lajeado que é referência e as pessoas não olham, né? Eu sempre falo assim, tipo, cara, pouquíssimas pessoas sabem da história, por exemplo, do Marcel Stimmer. Não sei se vocês conhecem ele pessoalmente, né? Pô, cara, o cara é tetracampeão pan-americano, velho. Tipo... Cara, isso é se tu for procurar, tu não vai achar 10 pessoas na história. Ele é uma referência nacional, de todos os países, né? Internacional também, mas nacional. E a gente... E é daqui. E daqui, né? Aí o que a gente faz? Tipo, mas ele não ganhou a Olimpíada. Sabe? Cara, sempre tem isso, né? Como é que pode, cara? Isso Não, e assim, ó, cara, a gente que é de Lajeado, que tem a noção dos lugares que tem pra patinar, assim, tipo, não é um negócio assim, que bonito, climatizado, coisa mais maravilhosa. Hoje já não é assim. Não é, não. Imagina na época que ele começou. Né? Sim, é calorão lá do Claudião, 50 graus, o cara treinando, cara. O sol em cima daquele telhado de zinco, né, cara? Perrengão. É isso que eu falo do perrengue da gente saber onde a gente está, né? Tipo, essa coisa de, cara, vamos se valorizar. Olha o Alfajor aí, olha o Caldojo, olha o Chimas, né? Vamos lá, né, cara? É daqui, nosso. E é louco, cara, porque assim, tipo, se tu pegar, por exemplo, o ciclo olímpico é muito curto, né? Tipo, a gente pode ver o Usain Bolt, é uma das grandes referências, e o cara ganhou 3 Olimpíadas seguidas nas 3 provas, né? 100, 200 e revezamento. E, cara, chegou um ponto onde ele, tipo, deu. Sim. Talvez poderia ter ido de novo, poderia, mas deu. Pô, o cara foi 4 vezes, quer dizer que isso aí dá 16 anos de diferença entre o primeiro título e o último, né? Isso é muito tempo em ativo. Então, tipo, cara, tecnicamente, se a gente for olhar, as pessoas de fora, os estrangeiros, quando olhavam pra ele, pensavam assim, de novo esse cara aí, essa bosta, esse cara aí. Só 4. Tipo, porque aí tu cria uma referência. E é o mesmo que a gente faz com o pessoal do exterior, tipo, aquele cara ali é muito bom, porque ele é americano, sabe? Nossa. A gente compra o que tá longe, a ideia que tá longe. E tem um cara aqui que não é de São Paulo, não é dos Estados Unidos e que fez uma história. Uma carreira fantástica, né? Então, tipo, cara, a gente tem potencial pra isso, cara. Esses tempos a Docile patrocinou esqueci como é que é o nome dela. A Raíssa, é isso? A fadinha. Mas eu acho que é, né? Raíssa Leal, acho que é. Né, Luiz? Luiz é skateiro, né? Não é skateiro. E, cara, foi a Docile patrocinou. Quem é Docile? Cara, que de Lajeado, tá ligado? Sim. Então, acho que isso é o grande valor, assim, do nosso vale e que mostra... Pra vocês, principalmente, assim, que, cara, o céu é o limite, tá ligado? Quem disse que não dá pra vocês fazer venda pro mundo inteiro, tá ligado? Com certeza. Se hoje parece fora de realidade, mas quantas coisas vocês fazem hoje que lá no início parecia fora de realidade? Isso aí, hoje a gente está onde a gente imaginava estar anos atrás. Exatamente. Aquele dia hoje. Muito boa essa. Aquele dia hoje. E assim, nesse sentido, dessas ações sociais, né, que a gente começou a pensar na questão da empresa, de como que a gente vai se comunicar com as pessoas, né? De que maneira? Tem que ser algo bom ali. Enfim, aí conseguimos o registro, a gente estava falando da venda, né? Conseguimos o registro e tal. Minha pergunta ainda é... Isso, entregava, eu não esqueci, Tô voltando nela. Chegando. Eu tô voltando nela. Tá na primeirinha, mas tá indo. Isso. E aí, então, passou esse tempo de elaboração, de reestruturação, e a gente voltou. E antes da gente voltar, a gente estava esperando as embalagens. Né? Na hora de comprar a embalagem, a embalagem azul, isso. E a dourada também. Aqui, inclusive... Já vou chegar no display. A embalagem azul, então, cara, o que acontece? A gente só conseguiu enxergar e ver a embalagem, como vocês estão vendo aqui agora, quando ela chegou pronta com todo o material. Antes disso, nós tínhamos uma projeção digital. Né? Que não é... A gente acha que é, mas não é. Que tem porcentagem de, não sei, parecido. Não. E se vem qualquer coisinha torta aí... Isso.
Então assim, cara, foi um período para ajustar tudo. Cada detalhe aqui foi super bem cuidado, super bem pensado e projetado para que a gente conseguisse trazer na nossa imagem, no nosso visual também a nossa melhor versão. Então, quando chegou a embalagem... E o azul tem relação? Porque o azul eu sei que é uma cor de proteção, uma cor, né? Que... Cara, o que acontece? Todas as cores ali, elas têm a relação com... E o dourado, né? Nem preciso falar. Né? Mas ela é chuva. E tem relação com a primeira conexão que a Tarros fez. A primeira conexão que a Tarros fez foi entre o Luiz e o Lucas. Né? Naquele fim de tarde que a gente comentou antes. Olhando o pôr do sol, cara, o sol tinha baixado. E a gente olhou para aquela imagem fantástica e falou, cara, esse azul e esse dourado falam muito para nós. Olha só, a natureza. Pô, tá divino, louco. A resposta divina. Isso, né? Então a gente trouxe através do pôr do sol, né? Do fim de tarde, o dourado, então, do sol, da energia, né? E o azul, então, com esse céu que... Da imensidão. Da imensidão, das possibilidades. E então veio a embalagem, né? E aí a gente começou a produzir, fazia... E isso aqui não tinha como embalar, né? Tinha tudo isso, né? Veio uma embalagem que é usada numa máquina, né? Esse alfajor passa um por um ali, ela vai... Mas ele sai completinho lá no final da máquina. Não, perfeito. Mas aí a gente usou dos nossos parceiros ali, né? Para conseguir... Viabilizar, né? Viabilizar. A gente terceirizava a parte do embalamento, né? A gente tinha embalagem, tinha tudo, mas não tínhamos o maquinário, né? Então a gente terceirizava essa parte do embalamento, a gente produzia tudo na nosso local e levava até lá, transportava e trazia embalado, né? Mas a questão das vendas, quando era ápice ainda, teve alguns momentos que a gente saía de porta em porta no comércio aí, e cara, é impressionante que tu falou que tem muita gente que abraça o negócio, mas primeiro toma muita porrada na rua. É muito não, cara. É não. E assim, cara, se tu tem se tu tá meio fraco ali, cara, tu sai pra casa e quer desistir, né? E muitas vezes isso acontece. Tu chega em casa e pensa, cara, eu acho que eu tô no caminho errado. Mas daí, cara, de repente, um fala assim, outro fala assim, e tu vai te automotivando, né? E é isso que a gente tem que fazer sempre, se automotivar. É a gente escutar um não numa porta e na outra porta entrar sorrindo, né? Sorrindo. E pode ser que seja não de novo, pode ser que a outra também. É isso aí. A motivação tem que ser a mesma. O sim, mesmo que poucos, às vezes, fazem valer a pena todos os nãos, né? É verdade, perfeitamente. E essa resiliência, né? É. De, cara, tomei não o dia inteiro. Eu vou para mais uma? Eu vou. Daí lá vem uma caixa. Às vezes é isso. É isso aí. E aí começa. Então a gente foi então para essa embalagem azul, a gente já começou a pensar então também no display, né? E a menina que fez até a nossa arte, né? Ela trouxe essa ideia pra gente que casou muito bem, né, com o nosso nome, que é Tarros, né, do grego coragem. E coragem é o nosso combustível diário, né, pra gente acordar de manhã e fazer acontecer, dar duro, se dedicar. É necessário coragem para tomar os nãos na rua, né? Então a gente trouxe o Tarros, né? E aqui nessa imagem aqui é Ícaro, né? Lucas pode falar melhor para nós. Ícaro. Isso. O porquê do logo, né? Legal. O que seria o logo? Era a próxima pergunta. Ícaro, então, na história grega, estava, se eu salvo o engano, ele estava preso num labirinto, né? Com o pai. E aí então ele construiu asas para sair, assim, né? Tem o resto da história ali. Tem a história do sol e tal, né? Chegou muito perto do sol, queimou as asas. Isso aí. E acabou caindo. Mas ele foi. Ele deu o salto. coragem. Isso, ele poderia estar lá até agora, essa é a questão. Isso aí, sim. E a gente não queria ficar no labirinto. Isso aí, não tem problema morrer no sol, né? Isso. Apesar do final da história ser trágico, né? A coragem que ele teve se reinventar, que isso que faz sentido para nós. A gente se reinventou desde o começo, a gente se desconstruiu e se construiu novamente várias vezes, né, nessa jornada. Perfeito. E cara, a coragem dele para sair do labirinto é a mesma coragem que nós tivemos para sair do nosso labirinto. Perfeito. E o lance dele cair, morrer no sol, é porque, cara, todas as ideias têm um início, um meio e um fim. Se tu elabora elas e conclui elas, tudo tem um início, um meio e um fim. E que bom, porque tu te renova depois desse fim. Né? Então, isso aí. E até outra pessoa pode ver o cara que fez a asa e morreu e tentar de novo. E talvez ir mais longe. Isso aí. Então, assim, a simbologia, ela traz também para os teus aspectos. Né? O que eu tenho que deixar embora? O que eu tenho que fazer cair da minha personalidade para que eu consiga alçar novos voos, né?
Então, assim, tudo isso sempre teve por trás, né? E como o Luiz falou perfeitamente, estava até lembrando agora, a gente fazia entregas, né? No período da ápice, então, eu trabalhava, ele também, e a gente tinha que vender os alfajores. Então, a sexta-feira era o dia das entregas. E aí, cara, era uma correria, a gente fazia as entregas de porta em porta, encomendas pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim, a galera chamava. E aí, então, como informar essa galera quando a gente estava voltando, né? Voltamos. Com outro nome, com outra cor, com outro alfajor, com outro produto. Quem são esses caras? A gente continuou usando o mesmo Instagram, né? As postagens da ápice, quem quiser descer, tá lá ainda. Né? Tu pode descer, tem toda uma explicação. Toda a nossa história tá lá, né? Desde o começo. Eu tenho um negócio com isso que eu sempre gosto de, tipo, não excluir os negócios lá do início, assim, pra ter como registro de história, assim. Exato. E é massa. É muito bom, cara. Inclusive, eu te mandei um negócio. Eu vi. Dos primórdios da legal. 2014 lá, eu fazendo... Tentando emocionante, né? Porque tu deixa aberto ao público ali, dizendo assim, olha, já fomos isso aqui, foi assim que aconteceu, né? Isso aí que fica bom muito que legal. estamos renovados. Né? Então, assim, tá lá, quem quiser conferir, né? E aí veio todo esse novo processo. Tá, vamos sair de porta em porta? Agora eu vou pular um tempinho e vou pro primeiro dia que a gente saiu para vender. Primeiro que a gente embalava lá com a padaria, fazia essa terceirização, e recebi os alfas. A primeira vez que a gente embalou um alfa, cara, digo por mim, né? O Luiz pode falar por ele. Cara, eu peguei na mão assim, eu falei, cara... Tá aí, ó. É isso aí. Tá acontecendo. Porque assim, o alfajor embalado era o que a gente projetava na nossa mente por anos, cara. Por anos, sabe? De repente, estava vivendo. De repente estava acontecendo. E até uma situação engraçada, porque tu demora a cair a ficha. E talvez não tenha caído até hoje de que está acontecendo. Né? Mas, cara, enfim, embalamos. A gente fez o display dourado. Foi uma aposta nossa, uma ideia que o Luiz teve de fazer ele dourado. Mas tinha que ser uma coisa bonita, né? Então a gente entrou em contato com o pessoal da Cometa aqui, de Lajeado. A empresa que faz as embalagens. Com o Eloir, que trabalha lá. Tudo, então, da região, então mesmo. Um abraço para Eloir, cara. Grande parceiro. Eloir é outro padrinho nosso também. Outro também. que, se quiser vir no Chimas, com entra certeza. em contato com a gente. Com certeza. Vamos dar Vamos a contar ideia essa lá história ele. também. Coisa linda. Real, né? Ele conhece muito da Cometa lá, com certeza seria fantástico. E aí então fizemos a embalagem, o display, né? Que serve também como expositor comercial. E logicamente. Sim, maravilhoso essa embalagem. Ele é lindo também para presentear, enfim. Aí roncou. Opa! Aqui, roncou. A gente pede pra nossa senhorinha lá esquentar mais água. Só apertar o botãozinho em cima. Pra abrir? É uma campainha? Ela vai... Como se fosse. Daí tem que cuidar que ele... Por um momento eu também achei Sim, assim, opa, né? Então ela vai tecnológico. esquentar lá, vai apitar lá. Cara, tô com medo aqui, hein? Que pressão. Desculpa atrapalhar aí Nada. a linha de raciocínio. Nada. Se puder, a térmica de água quente. Eu não sei se tu tinha concluído o que tu falou. Senão eu ia pedir um negócio. Não, pode pedir. Eu ia dizer, tipo... Obrigadão. Vamos fazer um paralelo. Coragem vem de Tarros ou Tarros que vem de coragem? Tipo, o nome Tarros. Beleza, a gente pegou o que significa, mas tipo, vocês chegaram em Tarros primeiro ou vocês pensaram, vamos pegar alguma coisa com coragem e pesquisar sobre? Sim, legal. No lance do registro nós tínhamos outros nomes, né? Como possibilidades. E... Vocês fizeram tipo caça-palavra, assim, botaram numa fichinha, espalharam na mesa, cada um pega uma. Mais ou menos assim. E a gente foi pensando, né? Daqui a pouco. E tu pensa em tudo, cara. Tu pensa em tudo. Pensa em outra língua. Tu pensa em misturar nome, né? Só que daí fica Tupi-Guarani. Procura Tupi-Guarani. Tu procura tudo que é E possível. tá tudo registrado. Exato. Cara, Não consegue não registrar. consegue, não. Não sei se vocês vão acreditar, cara, mas eu e o filho a gente pensou, já tem dojo, já tá a marca ali, né? Vamos abrir um canal no YouTube, né? Que foi o primeiro contato, a gente não fez registro, né? Então, vamos botar, né, dojo pra ver o que aparece. Cara, tinha um canal de violão, tá ligado? Que era razoavelmente grande com o nome dojo, cara, que me indignou de uma forma, assim, porque eu pensei, se tivesse coisa de arte marcial, tudo eu ia entender, né? Porque dojo é escola, né? Não necessariamente escola de luta, mas tipo... Cara, aí um canal de violão. De violão. Assim, Quando vê um professor de arte marcial que toca uma viola ao mesmo tempo. Tão fundo a gente não foi. Então assim, sempre tem registro, né, cara? Isso é complicado, porque tu começa a gostar do nome. Térmica de água quente. Opa, legal. Começa a pensar, começa a imaginar o que dá pra fazer. Tenta o registro, não dá. Aí tu começa a te frustrar. E a gente pegou, então,
uma lista com diversos nomes, inclusive eu não sei os nomes que tinham lá, não lembro agora de cabeça. Mas um deles era Taurus, né? Que significaria a coragem, então, da língua grega. E a gente não tinha pensado... Claro, eu acho que quando eu peguei o nome para investigar, a gente não tinha pensado antes, tem que ser coragem, tem que ser coisa do tipo. Né? A coisa surgiu assim naturalmente. Mas a gente sabia que tinha que ter uma filosofia por trás. Tinha que significar uma coisa. Não podia ser uma coisa... Não pode ser vago, né? Isso, perfeito. Tem que ter a profundidade ali e tal. E que faça sentido com nós, né? Com a nossa ideia. E a coragem, né? Foi até o Lucas, né? Que teve a brilhante ideia desse achado, esse nome maravilhoso, que pesquisando, né, o sinônimo de coragem em outras línguas, a gente viu o Taurus, logo brilhamos os olhos, né, nesse nome pela imponência que tem, né, Taurus, e também carrega um significado muito grande, né, que, cara, é coragem, é isso aí, cara, coragem que a gente teve que ter desde o início, todo mundo tem que ter, e casou super bem, e tá aí. E a gente vive isso, né, querendo ou não. Às vezes a gente tá na produção ali, cara, e a gente se olha, começa a conversar, a gente conversa muito, né? Acho que muito vai da comunicação. E a gente conversa e vai filosofando, a coisa vai fluindo assim. E daí a gente começa a perceber, cara, realmente, né? A gente tá usando o nome, vivendo ele, né? Vivendo a coragem, assim. Precisa, né? É verdade. E, cara, diariamente. Foi muito louco, que vários dias, até me lembro, né, daquele dia que a gente trabalhou tanto, cara, que a gente tava delirando, eu acho. Verdade. A gente tava delirando. Verdade, a gente chegou eu lembro, assim, cara, de acordar sendo que eu tava trabalhando. Eu acordei, ainda tô aqui. De cansaço. A gente produzia, então quando veio as embalagens, a gente começou a produzir nessa forma mais artesanal, né? Inclusive o nosso alfajor, ele é assado juntamente com o recheio dentro, tá? A massa e o recheio vão pro forno juntos, tá? Também um grande diferencial nosso, né? Na receita. Por isso que ele fica molinho assim por dentro, por isso e que essa dá crostinha por fora. Isso, e a manteiga dá essa umidade na massa, esse aveludado, né? Inclusive a gente começou a fazer no micro-ondas, hein? Cara, que loucura, 10 segundinhos na potência média, fica a dica. Muito bom. E assim, o Luiz comentava perfeitamente dessa história que nos cansou muito. Que casa perfeitamente respondendo ainda a tua pergunta. A primeira produção. Nós estamos andando. Vamos desligar as luzes, daqui a pouco vou mandar nós embora aí. A primeira produção, então. Cara, como tudo... Vamos lá. Outra vez a caixa ficou pro Luiz, agora eu vou me vingar. Mas tem bastante aí pra todo mundo. Tem. Então, assim, a primeira produção... Eu acho que como tudo na nossa vida, a gente recebe um sinal antes de um grande passo. E esse sinal geralmente é a resistência da vida te provando. Isso aí. Começa a acontecer coisas Isso. Que se tu contar, a pessoa diz, A vida te testa, não né? era tanto assim. Tu quer isso mesmo? Vamos ver. Ela quer saber se tu tem capacidade, coragem e resistência de realmente passar por ali. Muito obrigado, Luiz. Obrigado aí, cara. Obrigado. Menções honrosas pro Luiz hoje aí. gente. Luiz, meu xará, hein? Isso aí. Reverência. Vamos lá, que a galponeira tá intacta aqui ainda, em cima tá perfeito. Eu vou até derrubar o topete aqui, ó. Aí. Toma. Boa. Só que eu vou ter que te corrigir, tem que servir antes. Perdão, cara. Sorte que ele não me viu mexendo na bomba, que eu mexo sempre aqui embaixo. Que ele falou que não gosta que mexa na bomba. Não, mas essa não ficou certa, ela ficou frouxa mesmo. Se pode mexer, tá liberado hoje. Mas quando tiver firme, tu sabe, né? Vai se incomodar. Vou até tomar num copo Shima pra não estragar. Cara, então, a primeira produção, né, veio com uma resistência da vida, uma aprovação. Tinha um guri lá, um cabeludo, trabalhando com nós. Não, mentira, fui eu mesmo. E eu cometi um erro, um deslize, e a gente teve que reajustar os alfas ali. Desculpa, te corrigindo, o erro foi nosso. Não existe Isso aí erro. já era... Não existe erro individual. Cara, o erro tem que ser dividido porque fica mais leve carregar, entende? Tipo, não adianta a gente tá se culpando, a gente passou por períodos complicados que a gente começou a se perguntar, cara, a gente tá no caminho certo? A gente estava tendo algumas divergências de pensamento, porque são duas cabeças diferentes, né? E, cara, crescer... A sociedade é isso, né? É um casamento e não vão ter dias bons, vai ter os problemas da vida, mas
se dividir os problemas, as culpas e perdoar mais, a gente consegue chegar muito mais longe. Eu falo isso, né? Então, complementando a tua palavra, ou encerrando ela, né? Eu falo isso pro Vicente também. Porque às vezes, assim, ó, existem tarefas que são deles e existem tarefas que são minhas. Então, tipo, se eu falhar ou se ele falhar, eu sempre digo, cara, então vamos de novo. Vamos de novo, que amanhã é outro dia. Porque às vezes é normal tu ficar, né, aquela energia mais baixa, né? Porra, vem acontecendo 150 merda uma atrás da outra, né? E aí tu, tá, mas daí eu vou parar agora? Não posso. Não pode. Nem por mim mesmo eu não posso fazer isso, né? Pela minha marca eu não posso fazer isso. Pega o erro e amassa ele. Exatamente. Já era. Passa por cima. Se eu precisar, eu como o troço, né, cara? Não tem problema, né? Vamos lá, vamos embora. E sabe que isso que o Luiz falou, eu e o filho, a gente... Não vamos deixar de esquecer da cagada que tu fez. Vamos salientar isso aí. Mas, cara, eu acho muito legal isso aí que o Luiz falou. Porque, cara, eu e o Fido sempre debatemos muito sobre esporte, né? Ele foi karateca há vários anos, eu joguei basquete, assim, e uma coisa que um dia eu me dei conta por mim mesmo e que eu levei pra vida, assim, a gente sempre estava sendo vice, vários e vários anos vice, chegava na final não conseguia ganhar, né? E aí, na última vez que a gente foi vice, e daí no ano seguinte a gente ganhou, eu me dei conta de uma coisa muito importante, né? Era uma categoria mais velha que a minha, né? A gente no basquete tem sub-15 e sub-17, não tem sub-16. Então eu era sub-16, digamos, nessa época, e aí tinha o ano mais velho, né? E aí, cara, muita gente ficou assim, tipo, fulano, né, o jogador do nosso time, no primeiro jogo ele fez uma bola no último segundo que empatou, a gente ganhou na prorrogação, e no outro ele errou uma bola fácil, né, marcada, mas errou uma bola fácil e perdeu, né? E aí eu me dei conta de uma coisa bem importante, assim, eu era reserva e tal. E aí eu fiquei pensando assim, quando muita gente falou assim, tipo, o cara era o melhor do time, assim, e errou. E aí eu fiquei pensando assim, cara, e aonde tava eu que não era eu fazendo a última bola, sabe? Tipo, nessa questão do julgamento do erro do cara, tá ligado? Sim. Qual é a parcela? O que tu faria se tu estivesse no lugar dele? Exatamente. E tipo, cara, o Fido fez o roteiro do vídeo pro canal, né? Que ele tem mais conhecimento, ele toma domínio por parte disso ali, né? E, esse tema aí que o Fido fez, não é tão legal. Tá, e aonde estava eu? O que eu acrescentei pro conhecimento? O que eu fiz de contribuição para que ele tivesse oportunidade de fazer melhor? Que parcela de culpa tu tem também no erro dele, né? Exato. Aí a mesma coisa, assim, eu que tô editando ali. Tipo, eu sei, tipo, tem vídeos que eu não dava muito inspirado, não ficou uma edição legal. Foi uma edição padrão, sabe? Mas não ficou top, assim. E aí, esse é o meu serviço, sabe? E a função, às vezes, várias vezes a gente tá fazendo o processo de gravação e aí a gente fala assim, tipo, isso aqui não é tão fácil depois para editar. Vamos gravar de novo, tá ligado? Sim. E aí tu vai pegando esse feeling, essa troca, né? Por isso que eu acho que é legal isso ali que o Luiz falou. Porque realmente, né? Cada um tá fazendo a sua ali. Meu Deus, tem a sua parcela de culpa, os dois então, de alguma forma. Realmente não é assim, ele quis agradar. Não, é real, eu entendo que faz muito sentido isso aí que tu falou. Né? Essa passagem de toda a equipe estar envolvida no negócio, não é tu que errou. Porque certamente a gente sempre dá holofote para um erro em um momento decisivo. Né? No esporte é bem assim, o cara errou 20 arremessos durante o jogo e acertou a bola final, foi uma maravilha. Agora ele acertou tudo durante o jogo e na última bola ele errou. Amarelou, não sei o que. Cara, não é, velho. Mas fala do erro, então. Bom, até não vamos se perder no assunto. Luiz, então. Cara, a gente produzia, começamos a produzir em maior quantidade, né? Como a gente tinha o embalamento terceirizado, a gente produzia uma maior quantidade para embalar tudo num dia. Então a gente produzia 2 vezes por mês, né? Então a gente produzia quantas unidades eram? 1.500, 2.000 unidades, né? As 2.000 unidades. Isso. Então a gente levava até o local para embalar, né? Com a nossa embalagem, tudo. E, cara, a gente começou a embalar e a gente acabou fazendo o alfajor muito grande. Muito grande. E tanto que ele tem 75 gramas, né? E ele tá pesando 90, 100 gramas. Né, cara? A gente se passou, a gente pensou que ia perder mais peso no forno, né? Cara, ficou muito grande, quase não cabia dentro da embalagem. Então, antes de ir para embalar, porque a gente já sabia desse problema que a gente já tinha passado, a gente tinha produção de 2.000 alfajor, tudo grosso desse tamanho, né, cara?
Então, a gente pensou, Versão cara... Natal, tinha que ter feito. É, a versão Era Natal um panetone, cara. verdade. Anotem essa aí quando acontecer. Quando vem Natal vai vir um panetone da Tarros, hein? Mas então, a gente pensou, cara, vamos ter que raspar um por um. Vamos ter que tirar um pouco do excesso da massa. Luvinha na mão, faquinha, cara. E ali a gente já estava trabalhando, eu acho que umas 10 horas, velho. 10 horas. E, cara, tinha que raspar tudo e tinha que cobrir tudo. Cara, 2000. Cara, raspando. No começo, beleza. Mas aí tinha uma pilha de caixa, assim. E, cara, raspava, terminou uma caixa. Olhava, cara, tem uma puta merda. Cara, começou a chegar no momento, cara, de noite... Quando a gente tava cobrindo já, o Lucas tava com o dedo virado em bolha por dentro da luva, de tanto raspar, né, cara? E, cara, a gente tava cobrindo e, de repente, ele me falava uma coisa, eu, o quê? Ele, Nem não te tava falei mais nada? ali, Ah, tá. Cara, loucura. Sim. A gente chegava a se olhar, cara, e começar a dar risada sozinho, assim, sair de cansaço, Resi- assim, de exaustão. Cara, a gente trabalhou, eu acho que, cara, Que loucura. foi 20 horas, velho. 20 horas, por aí, 20 horas, velho. De pé, diretaço. Começamos de madrugada e fomos embora de madrugada. Isso aí. Cara, muito louco. É. Foi louco. E eu lembro de uma situação específica que, cara, eu tava olhando assim, vendo que a coisa tava acabando. Tava chegando no último. E de repente eu cortei o último. Né? Tirei o excesso do último alfajor. E olhei, pensei, cara, coisa boa. Terminou. Meu Deus. Quando eu virei pra me sentar um pouquinho, Tinha mais caixa. tinha mais umas 5 caixas. Cara, pensei, meu Deus do céu. E ali a gente foi mais horas. De Cara, cansaço. foi mesmo, pesado, assim. foi pesado. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Quer dizer, tudo certo Nunca não deu, né? mais vão errar a medida, né? Cara, hoje, graças a Deus, a gente pegou a manha, né, da produção. A gente, cara, tá bem afiado na produção. Assim, a gente tem uma grande capacidade de produção, de entrega, de qualidade, né? E desenvolvimento, né? É. A gente vai errando e inventar. Não é por aqui. Isso aí. É por ali. Isso aí. Né? Então, tudo mais ou menos assim. E aí, nós saímos pra venda. Aí começou. Aí que o bicho pega. Cara, e... Tipo o testemunho de Jeová, assim. Isso, toque e vambora, né? Aí então, nós naturalmente já falamos bastante, né? E a gente se comunica muito com as pessoas. E eu nasci e cresci ali próximo hoje, onde é o McDonald's ali, né? A galera de Lajeado vai se localizar. Então eu conhecia muita gente ali na volta, né? E aí, cara, a gente estacionou num posto próximo para abastecer, porque a gente ia sair para vender. E ali a gente já começou, né? Passa nas conveniências, né? A gente levava o carro cheio pro centro, em algum Isso, lugar, estacionava o carro, porta-mala pro alfajor, tá, tu vai pra cá, eu vou pra cá, toma. Passava na alfândega e já ficava por lá mesmo. Cara, é isso aí. Tráfico de alfajores. Você sabe que, É. pô, tá vindo do Uruguai ali, É. porta-mala cheio de alfajor, se deu mal, cara. É verdade. E a gente saía para vender, assim. E aí, cara, começa um outro passo, né? Porque antes a gente fazia o alfajor, a gente botava numa sacolinha. Cara, eu lembro do início, a gente fazia tudo isso. Um grande abraço para minha querida Marlene, mãe do Luiz. Bah. A gente fazia Menção todos os honrosa alfajores. pra mamãe. Começamos fazendo na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe, cara. Madrugada dentro, fazendo alfajor. A casa virando uma bagunça, gordura, farelo de bolo pra tudo que é lado, chocolate grudado em tudo. E, cara, minha mãe foi guerreira ali, aguentou. Pô, Aguentou bastante ali. É. Até hoje ela fala que não se recuperou. Já faz 5 anos. ela chega a sonhar que tá sujo de chocolate. Chinelo, né? É verdade. Cara, traumatizei minha mãe, velho. Me desculpa, mãe. Cara, mas assim, eu não sei se vocês chegaram a falar antes, que ano que começou? No caso, na época era o ápice. 2020. 2020. Início de 2020. Foi, acho que, dentro da pandemia, né? Foi dentro da pandemia. Cara, o que torna já 1000% mais difícil, Mais do difícil. que qualquer outro negócio. Né? Cara, E aí então a gente fazia os processos. A primeira sacolinha que a gente enviava para as pessoas, a gente enviava com um folhetinho enroladinho assim no incenso. No incenso, Levava um olha incensinho só. junto. E explicava o porquê do incenso, né? Dizer, olha, esse aqui é um incenso de calmaria para o teu final de semana, então não sei o que, tá tudo num bilhetinho. Muito bom, experiência, então, né? Isso, então tipo, tinha toda uma ideia, né? E aí, agora a gente tinha um alfajor, vamos dizer assim, ultra profissional, né? Um alfajor de ponta de caixa mesmo, com segurança. Então a gente saiu, começou a vender e entrar em contato com os conhecidos e tudo mais, a galera foi vindo. E aí nisso teve um processo no Instagram. Teve assim, olha, mudamos. Aconteceu isso, mudamos para essa questão, o porquê, obrigado por estarem junto com nós aí, porque, cara, se tem uma coisa que a gente pode sorrir todos os dias, cara,
é pela galera do Insta, das redes e da vida real também que nos acompanha, que está junto com a gente, porque compram muito nossa ideia, assim, e acreditam muito na gente, no produto, gostam muito. Acreditou no nosso sonho junto com a gente, né? Cara? Isso, e nos motiva demais, cara. Nos motiva demais é a galera, assim, amigos e pessoas, às vezes, que se tornaram amigos por conhecer o Alfajor, que é aquilo que a gente comentava, né? A conexão. Se conectaram e hoje estão com a gente aí, nos acompanhando e fazendo parte da nossa história, né? E é muito louco isso, porque pessoas desconhecidas a gente acha, né, que como é que vão saber, né? Mas é que essa coisa da energia, né, cara? É essa coisa do que a gente tá tentando transmitir, né? E aí, às vezes, uma frase que eu ouvi e acabei guardando é assim, é mais fácil um cliente teu virar teu amigo do que um amigo teu virar teu cliente. É verdade. É verdade. Hoje, depois desses, então agora, 13 anos de dojo, eu vejo que isso faz muito sentido. Faz sentido. Pessoas super próximas de mim nunca nem viram como é que é minha aula. Nem sabem, não fazem ideia. É verdade. Né? Não fazem ideia da metodologia do dojo, nada. Daí, gente lá de Minas Gerais comprando para-leite, comprando consultoria da gente, né? Então... E achando o máximo. E ainda curtindo, né? Sabe? Tipo, gente, cara, que bom que vocês existem, né? E nós, pá... Que Que legal. E é isso que a gente quer, né, cara? Ser admirado pelo que a gente construiu, pelo que a gente é, né? Então, essa conectividade que a gente cria com pessoas que a gente ainda não fazia ideia que existiam, a gente não conhecia história de pessoas. E, cara, vai se tornando amigo, vão se ajudando. Hoje temos ligações incríveis, né? Muitos clientes, assim, que contribuíram demais e vice-versa, né? Porque começa a virar uma bola de neve, né, cara? Tu encontra pessoas assim, a gente sabe aqui no Chimas, por exemplo. Tu encontra pessoas assim, cara, as portas começam a se abrir, assim, né? Porque... Espero que o episódio de hoje seja mais uma. Ou 10. Essa é um portão. Tá sendo portão. Tanto pra vocês quanto pra gente. Exatamente. Então, assim, pessoas. Conexão com pessoas é a venda. Entende? Então, assim... Sim, porque não é o produto, como eu falei no início do episódio, né? Não é o produto. Isso. O produto ele é uma Ele ferramenta é super massa, né? de dizer assim, olha, eu te presenteio com isso aqui, cara, vamos trocar essa energia aí. Né? Porque tu vai me presentear com coisas também e a gente vai crescendo, vai somando, né? E aí deixa eu pedir, Lucas, então vocês saíram de motinho com esses 2.000 alfajor que vocês mesmos rasparam. Daí a gente tinha o tempo hábil, né? A gente produzia em uma semana e meia, 2, e tinha mais 2 semanas para vender. Então era, cara, a gente tava com as caixas ali, com a alfa ali, cara, é fazer vender, né? É se desbravar. Então ali a gente foi aprendendo muito a como conversar com as pessoas, né? Buscar entender como fazer quem vai comprar ganhar também, né? Seja um revendedor, seja a pessoa que vai comer, o que ela vai sentir, né? Então passar essa confiança, né? Que a Tarro sempre trouxe, né? Que é de confiança. Que a gente tem um produto bom, bem feito, gostoso e que tem muita energia boa nele também, sabe? Essa credibilidade, né? Da pessoa olhar e pensar, tá, eu topo entrar nesse projeto aí. Eu topo vender esse produto. Porque assim, cara, tu vai para um mercado, hoje mercado, digo, de uma maneira geral, quantos milhares de produtos tu tem? Mas tá né? louco. E aí que entra as possibilidades de venda, né? A gente tem a possibilidade de venda comercial, tem a possibilidade de venda de pessoa física, né? Pessoas normais, assim, que não são empresa de fato. Tem a possibilidade de venda para pessoas que vão revender. Tem possibilidade de venda pela internet, por e-commerce. Então, assim, cara, são inúmeras possibilidades. E a gente foi aprendendo cada uma delas na prática. Né? De uma maneira, cara, foi pra rua, foi conhecendo. De repente alguém vinha chamar, cara, vocês são os caras do Alfajor, como é que faz e tal? Quero revender, coisa do tipo, né? Inclusive a gente falava antes do Felipe, né? O Felipe hoje é uma referência nossa ali na Univates, principalmente. Vende o nosso produto, acredita bastante no nosso projeto aí. E faz parte da nossa caminhada também, né? Um dos, né? Que nos ajuda bastante. Então, a gente foi conhecendo pessoas nesse período todo e aprendendo a olhar para nós mesmos e entender o que a gente precisava fazer para crescer, para se conectar e fazer com que aquela conexão cresça e floresça também. Nessa ideia. Maravilhoso. Muito bem colocado, Lucas. Muito bom. E aí, tu falou do e-commerce, né? Vocês já têm um site onde vocês disponibilizam a Taos ou é só pelo Instagram e rede social? Nós temos tanto por WhatsApp quanto por Insta. Tem pessoas aqui da região, inclusive, que encomendam também pelo nosso WhatsApp pessoal, às vezes quando chama, né? Mas a gente tem venda por WhatsApp, pelo Shopee, pelo Mercado Livre
pelo Insta e estamos em desenvolvimento do nosso site para fazer a compra por ali e até futuramente em aplicativos, né? Direto no Muito bom. aplicativo, faz Legal, velho. a encomenda. Tá bem assim. avançado. Até porque a inovação, né, que a gente fala hoje, é ir pro digital, né? Cara, isso não é uma coisa que aconteceu na pandemia, né? Nos últimos 20 anos, as empresas e as pessoas estão se adequando ao digital, né? Então, hoje, cara, como é que tu não vai ter um portfólio no teu Insta, né? É um cardápio, né? Eu digo hoje, o meu Instagram ali que eu uso, meu pessoal, é Dojo, né? E Fidosan, né? É uma coisa só. Antigamente eu tinha o meu só meu, né? Eu pensei, não, eu sou o Dojo, né? Então aí começou, claro, hoje tem o Vicente, temos o Eduardo, né? Temos mais pessoas, inclusive até mais gente por trás, né? Do Dojo, né? Temos a CEO, a Jennifer. Legal. A esposa faz muito essa parte, né? De coordenar e organizar, né? Naquela tu falou, o burro encontra um esperto, né? Pra cada cavalo tem o carroceiro. Né? Tá lá os 2 cavalos falando 2 coisas diferentes. Não, vamos organizar. Aí a Jennifer faz a gente pensar direito. Chega de coice e vamos caminhar. Exato, cara. Vamos parar de dar mordida aí. Então hoje a gente sabe que, claro, né? Tudo a gente precisa de um capital para fazer, né? Hoje, claro, gostaria que o Kali Dojo estivesse com seu próprio aplicativo, né? Gostaria seu próprio site, né? Sim. Mas a gente tem aí alguns empecilhos para a gente fazer, mas não é uma coisa nova, não é uma inovação. Inovação que vocês estão fazendo, colocando brigadeiro dentro do alfajor, isso é inovação, né? Mas a tecnologia não é um segredo, não é uma coisa que nem os caras falaram assim na pandemia, né? Cara, daí tava eu ali com o meu varejo, né? E de repente, WhatsApp. De repente, Instagram, não, cara, isso já vem acontecendo há muitos anos, né? Se tu pegar fora daqui, por exemplo, É. cara, se tu não tiver adequado para fora, por exemplo, tu não tem, tu tem que ter essa dualidade, tu tem que ter a presença virtual, né? Principalmente para a juventude. Cara, hoje qualquer pessoa passa horas às vezes no celular, né? E às vezes tem a possibilidade ali e não consegue olhar aquilo de outra maneira. Opa, eu posso comprar, eu posso vender. Eu posso comprar, eu posso vender, eu posso trabalhar com isso, eu posso fazer acontecer. Geralmente. Muito bom. Tu vê que sempre me ajudando. Não, sempre. A gente tem que ter, né, cara? É que o Lucas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas é compositor, multi-instrumentalista e cantor. E inclusive já tem música no YouTube, tá, gente? Fazendo um merchan agora. Olha aí, então olha aí. Vamos se botar. Nem sabia. Desculpa que eu vou errar aqui. Desculpa que eu vou errar. Mas tem o quê? 17 músicas compostas já? Errou. Não, um pouquinho mais. Mas dou uma brincada de vez em quando, né? Acho que a vida na verdade é isso, né? São possibilidades. E cara, quando tu começa a entender que tu tem inúmeras possibilidades e tempo para exercer elas, cara. Mas vamos botar aí, como é que é o nome do canal? Não tem canal, não tem nada. Ninguém tem um violão aí, não? Eu ia trazer, ele ficou brabo comigo. Se eu soubesse, né? Uma gaita de boca? Uma gaita de boca. Mas assim, eu trago a música muito mais particular hoje, né? Inclusive mandar um grande abraço, me lembrou, pro meu professor de canto, né? O Tuti, Eduardo Silva. Tá aí, ó, mais um convidado, se quiser. Esse cara tem que trazer aqui, com certeza ele vai agregar demais. Até vou comentar com ele também. É uma lista de pessoas, né? Mas tá louco. De novo a gente volta naquilo. Tem muita gente boa aqui, cara. Sim. Tem muita gente boa. Ô, Vicente, come mais um aí. Eu não comi nenhum. Olha o que eu tava pensando. Ali, vou deixar ali. Trazer um leite com Nescau pra dar uma equilibrada. Pra combinar um cafezinho aí. Tem gente que empilha lata de cerveja e tem gente que empilha embalagem de fajor. Né? Vamos fazer uma pirâmide. Olha, é verdade. Uma pirâmide. Muito bom. Mas sabe que quando o Luiz estava comentando, né, sobre a venda, eu até tinha me esquecido da pergunta e eu me lembrei. Né, tipo, tu falou da experiência que vai estar dando para a pessoa, né? Tu vende para um local e depois a pessoa compra naquele local. Vocês têm algum tipo de influência de onde é colocado os alfajores na loja? Por exemplo, ali perto da minha casa tem a fruteira hidráulica, né? E aí, cara, lá eles vendem também, se eu não estou enganado, mas eu acho que eu me lembro, né? Ponto nosso. E aonde fica colocado isso? Vocês têm tipo um poder de dizer assim, a gente gostaria que ficasse aqui, ou tipo, chutando, talvez para lugares menores não tenha isso, mas
a gente paga mais se ele ficar exatamente aqui assim, porque aqui as pessoas vão ver mais. Sim. Tem esse tipo de coisa ou eles decidem e vocês não têm esse controle? Cara, como é difícil tu chegar, né, com um produto novo e querer exigir que coloca aqui. O máximo que a gente faz cara, ser o mais simpático possível, como sempre, e talvez falar, olha, o alfajor aqui tem uma embalagem linda, falar das características da caixinha, que ela é linda, que ela é vistosa, e que se ela estiver num lugar onde o pessoal vê, vai vender mais, a pessoa também vai ganhar mais. Então, fazer com que ela entenda que cuidar do alfajor, do produto, vendendo mais, ela também vai ganhar mais. Porque, né, é um negócio, né? A gente quer fazer com que a pessoa, o ponto comercial que venda mais. Mas não porque nós queremos ganhar mais. Porque a gente quer fazer isso de todo mundo crescer junto, né? É porque assim tu abre mais possibilidade para a única pessoa que importa nessa negociação toda, nessa venda do alfajor, que é a pessoa final. É o consumidor final. É o consumidor final. Então, assim, existe no mercado geral, existe essa questão do patrocínio, vamos dizer, e é totalmente compreensível. Totalmente compreensível. Boa. Só que assim, depende da tua influência, né? Ali depende da necessidade também disso, né? Daqui a pouco tudo pode acontecer, a pessoa pode botar hoje aqui, amanhã ali, dentro de um estabelecimento, vai mudando as coisas com o tempo e realocando para ver onde fica melhor. E cara, ninguém conhece melhor o teu local de trabalho senão tu mesmo, né? Sim. Então assim, nós temos uns contatos fantásticos com clientes que a gente pode dizer, cara, coloca mais para cá ou coloca mais aqui, né? Tem essa possibilidade. Tem a possibilidade também, às vezes, de tu alugar uma localidade dentro do mercado. Negociação, né? Isso, Porque assim, cara, o que é um mercado? O mercado é um shopping de lojas, né? A gente acaba achando que, eu fui no mercado. Quem tu encontrou lá? Tu encontrou Nestlé, tu encontrou Nutella, tu encontrou Atarros, tu encontrou tudo. O mercado é uma plataforma física. Sim. De lojas, né? Então assim, Notícia, né? assim como numa loja virtual tu consegue patrocinar e às vezes trazer o teu para cima, perdão, no mercado também tem essa possibilidade. E é uma possibilidade fantástica, né? Para todos, está aberto para todos, não é uma questão, não, é só com a Taos, é só com... Todo mundo tem essa possibilidade, né? De aparecer um pouquinho mais ali ou não. Mas a gente vai tateando, vai vendo a necessidade também, né? De fazer isso, sim. Essa Porque eu acredito que a sobremesa em geral, o doce em geral ali, a ponta de caixa, né? Sempre flui legal, Isso, né? A pessoa vai então na Suíça, por exemplo, tomou o seu café preto expresso ali, respondendo e-mail, coisa, né? Falando com o cliente. Foi lá acertar tudo no correrio, assim, tu acerta lá e tu, aquela caixinha dourada. Chamando a atenção. Cara, eu sou um que... bota junto aí. Sim. Para viajar. One for the road. O Vicente já ele vai, me dá umas duas caixas para viagem. Me dá essa caixa, me dá essa caixa Onde é ali. que vende a dourada? É bem isso. Para provar. Só pra ver como é que é, né? Se não passar mal comendo, como é que tu vai saber se é bom? Né? É verdade. Existe um limite humano aí, vamos ver. É um passar mal que vale a pena. Mas tem essas questões assim na venda, né? Não dá para chegar dando pitaco, né, no lugar dos outros. Né? A gente tem que ter humildade de saber que a gente está num ambiente novo e se interessar realmente, né, pelo negócio, pelas pessoas, né? Tem que mostrar interesse com elas, mostrar que tu pode agregar na vida delas, que a Tarros pode agregar também. E daí todo o caminho fica mais fácil, né? Até porque a gente não sai para vender, né? A gente sai para se conectar. Às vezes tem coisas que a gente faz que a gente vamos trocar mais ideia com essa pessoa. A venda ela é uma consequência, né, de uma conexão. Sim. Senão tu te torna frio, né? Eu tava pensando antes... Senão é só venda, né? Foda-se o resto. Porque né? aí tu vai no ambiente, assim, tipo, num restaurante, ali na fruteira e tal. Tem o negócio da Taos, vocês foram provavelmente presencialmente lá. Eu não sei se é sempre vocês que vão para fazer a venda. Mas foram presencialmente lá, falaram com a pessoa olho no olho. É diferente de chegar lá, daí tem, sei lá, um primeiro doce que me veio na cabeça, aqueles esticadinhos, assim. Que nem sei de quem que é. Neugbauer. Tá, no também Neugbauer, é a né? fábrica Tipo, daí. que foi comprado de um fornecedor, tipo... Não é... a empresa não veio falar comigo. Sei lá, tipo, comprei porque você tem para vender pro mundo todo, tá? Assim, vocês foram ali presencialmente acho que até pra pessoa, talvez involuntariamente, ela quer que o negócio de vocês dê certo, que ela viu vocês ali. Tipo, olha lá aqueles caras, gente boa, que vieram aí conversar comigo e tal. Vamos ver o negócio andar, né? Eu acho que é legal isso. E é engraçado, cara, que quando a gente sai para fazer as vendas, né? Sai para conseguir novos estabelecimentos, que for, a gente oferece alfajores, pensa que a gente
que nós somos vendedores, né? Daí tá, mas de onde é esse alfajor? Daí a gente fala, cara, é daqui de Lajeado. De Lajeado? Sim, eu mesmo que faço. Né? A gente fala, é mesmo que faço. Sério? Daí, sabe, o pessoal gosta muito da ideia do alfajor ser um produto aqui do Vale, né? E isso que vocês trazem aqui é exatamente isso. Trazer o Vale, né? Trazer as histórias e fazer as pessoas se inspirarem, né? E de certa forma, a gente tem muitas pessoas que inspiram nós e de certa forma a gente quer ser uma referência para inspiração para outras pessoas também, né? Exatamente. E nem foi startup. Não. É verdade. Foi um processo bem... Foi ideia, né? execução... Eu nem digo que foi, eu digo que está sendo. Está né? sendo. Porque, cara, vai ser para sempre assim, desenvolvimento, né? Eu tenho uma referência muito bacana na minha vida hoje, que é o meu sogro, o Jair Valera, do Hotel Restaurante Valera ali. E, cara, o Jair que é um cara... do marido da Fê. Desculpa. Bugou. Até eu buguei. Essa parte do corta. O pai da minha namorada. Então, o Jair Valera. A Fê é tua irmã, desculpa. Isso, É a tua esposa, tua namorada. Tá difícil. Não. Irmã e namorada só se for no Alabama. Daqui teu chimarrão desde uma cheirada. Tá adulterado. Por isso que eu troquei antes do começo do Vou começar de novo. E a Fê foi minha colega na faculdade. Isso, Então, tipo assim, eu nem te conhecia, já conhecia a tua pessoa por ela e pelo Lungs ontem, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, eu vou começar de novo. Não, fica tranquilo. Eu tenho, então, uma grande... Humanos acontece isso. Claro. Robô não. O erro que nos ajuda, né? Mas, assim, eu tenho, então, uma grande referência, que é o Jair Valera, meu sogro. E ele é proprietário, então, do restaurante Hotel Valera, aqui da região. E cara, ele é uma pessoa inquieta. É uma pessoa inquieta no sentido das vontades. Ele é um cara que está sempre pensando. Sempre pensando. Pá, jovem, com um futuro fantástico pela frente e está sempre pensando na frente, sabe? Então, assim, isso me motiva muito, né? Me inspira muito. Também é outro cara que é um padrinho nosso aí, né? Então, assim, essas referências nos ajudam bastante, né? Na nossa caminhada. E a gente tem diversas pessoas assim, né? E, de novo, cara, a gente sempre bate na tecla. Pessoas e conexões. Pessoas e conexões. Se tu tirasse essas duas palavras da nossa história, cara, sobraria nada. Não sobraria nada. Não existiria nada aqui se não fosse pessoas e conexões. Né? Então, imagina, daí, né, ali no começo, vocês falaram, cara, até a mesa, né? O maquinário ali, o começo, o Jorge emprestando, né? Isso, A mãe do Luiz ali, ó, emprestando na cozinha, ficando louco, imagina. Meu Deus do céu, o lugar sagrado, né? É verdade. Profanando o local sagrado, né? Quem cozinha sabe que... A gente lavava a louça, ela lava depois de novo. Não guardava. Era assim. Eu acho que todas as mães fazem isso, né? Eu conheço isso aí. Eu vou falar assim, depois de chegar lá tá tudo errado. Tudo errado. Né? Só pra é tipo isso, cara. Inclusive também teve uma fase, depois que a gente saiu da casa da mãe, a gente foi pro meu apartamento, né? Então a gente estava lá ainda com a ápice ainda, né? Tudo bem rústico, artesanal. E, cara, a gente também passava a noite adentro ali com o processador ligado. Quero agradecer os meus vizinhos também por não terem me denunciado. Ó, que isso dá multa, Cara, obrigado, gente. Foram bem compreensivos, né? Porque era uma barulheira, né? O processador é um... É aquele que mexe? Isso. É tipo um liquidificador, mas para sólidos, assim, né? Tu bota ali, ele processa, vira farinha, farelo, né? Saquei. Isso. E, cara, foi uma jornada incrível até aqui, tá sendo, né? E aí, parceria então pro Chimas, pro Cardojo, porque é assim, né? A pessoa come mais alfajor, ela já treina mais também. É verdade. Te obriga, né? Fazer assim, o alfajor Taros tem tantas calorias. Pra você perder essas calorias, você tem que treinar no cardio. Verdade, uma coisa leva a outra, né? Pra tu poder comer, tu perde o dobro e ainda pode comer um, tu tá ganhando. E assim, ó, já levando isso em consideração, tá? Minha próxima pergunta, então, já que a outra foi respondida. Demorou, mas Demorou. Tomara que agora dê mais uma hora de papo, agora sim a próxima pergunta, né? Mas quando eu olho aqui, né, 75 gramas. Isso é uma medida padrão de alfajor? É um peso que vocês chegaram nessa conclusão? É por causa da embalagem? Por que é a 75 gramas? Pode falar, meu querido. Eu falo bastante. Cara, a 75 gramas foi um projeto que a gente desenvolveu
pegando uma margem, uma média dos outros alfajores, e a gente pensou, cara, o nosso ele podia ser um pouquinho maior. Porque a gente confia muito no nosso recheio e na nossa massa. Então, ele podia ser um pouquinho maior. Então, a gente subiu a gramagem dessa média e foi a 75 gramas. E qual é que seria, então, a média? Média, eu diria com 65 gramas, 65. Assim. É porque eu me lembro, tá? Talvez eu esteja, né? Depois de tomar o chimarrão alterado aqui, né? Que era 68 gramas o alfajor uruguaio, né? Por aí, É, 68. Já vi de 60, 65 e de 70. Até de 40, né? Isso. Até de Então, 40. talvez seja aqueles que eu acabei É. consumindo, né? É. Aham. A gente fez ele um pouquinho maior. Então existe assim. uma média e vocês levantaram Demos ela. um up E eu nessa gosto disso. Porque assim, quando a gente fala que a gente fez um alfajor diferente, ele é diferente em tudo. Ah, até no peso. Até no no peso. Ah, não, esses guris são bons. Isso aí. Muito bom. Enfim, cara, e aí vem hoje, então assim, na ideia cronológica do assunto, a gente foi para venda, a gente vendeu, se desenvolveu, continua se desenvolvendo, aumentando as nossas vertentes de venda, né? Chegando cada vez mais próximo aos nossos clientes, cada vez mais aberto a isso também. A gente, cara, tem uma coisa que a gente gosta, é conversar com as pessoas, reagir, interagir com as pessoas, com os nossos clientes. O feedback. O feedback. Então, assim, quando a gente chega num ponto de venda, e como o Luiz estava falando, ele diz, cara, eu que faço, é daqui, né? E aí a pessoa, caramba, parece que abre uma porta e a pessoa começa a se interessar mais, né? Sim. Então, assim, a gente se motiva muito com essa interação. Toma os nãos? Toma os nãos. Mas quando tem um sim, cara, ele vale demais, assim, para nós. E a gente teve uma certa resistência, ainda mais no início, hoje até que não, nem tanto. Mas na questão da diferença do alfajor, tá, mas é um alfajor mesmo, não sei o que e tal. Não é um brigadeiro duro? Isso, e aí tudo assim, Que cara... é foda, né? Eu sei como é que é. Terra de alemão, né, meu? Açucarado aquele. Tem gente que gosta, né, do açucaradinho. Isso. Então, assim, são caminhos assim que a gente vai aprendendo, né? Hoje a gente já aumenta a nossa cartela de clientes, vai crescendo de uma maneira saudável, né? Porque não adianta, cara, eu dar um salto aqui, a coragem ela não é para isso, esse é excesso, né? Não é burrice, né? Isso, a coragem tem que ter um equilíbrio na coragem, ela tem que ser usada no momento certo. Então não adianta eu dar um passo gigantesco, um salto aqui e, cara, cair torto lá, entende? Então tem que ser uma questão bem coordenada, bem ajustada. E também tem que ter essa medida, né? Porque se tu também fica muito travado sabendo que pode dar merda, tu acaba também não indo, né? Não injetando mais, né? Eu sei, porque eu levei muito tempo também pra gente fazer coisas a mais com o dojo, né? Legal. Aquilo que eu tava confortável, eu tava tranquilo, né? E tu falou uma coisa bacana, tipo, eu era o dojo, tu falou. E agora tu tem essas vertentes. Na verdade, que tu pegou aquela ideia, abriu a porta totalmente e disse, cara, vamos pegar essa ideia e vamos compartilhar essa ideia pra fazer ela elevar. Isso aí. E aí isso tu aí tem o mesmo. CEO, tu tem o Ciente, tu tem todo mundo, vocês são o dojo. Tenho 2 editores. E, cara, se tu dava um salto de 1 metro, agora dá um salto de 5 metros, Isso aí. entende? Então é mais ou menos o que a gente faz, né? O que a gente compartilha, assim, dessa questão. Muito bom, já. Muito bom mesmo. Não sei se tu tem uma pergunta que eu queria fazer, né? Cara, eu ia falar dessa questão da terceirização, né? Tipo, como é que vocês chegaram, assim, em quem faz a embalagem e tal? Porque, sei lá, às vezes eu e o Filho temos dúvidas, assim, tipo, cara, mas quem que poderia fazer isso pra nós? Sei lá, Legal. dando um exemplo, edição, caso eu faça, mas eu não lembro agora um exemplo corriqueiro. Sim. Tipo, o das roupas que a gente queria fazer. Isso é Bah, outro quem pepino. faz roupa? Onde é que a gente procura quem faz Muita roupa? gente, tipo assim, muita fábrica, Sim. muita costureira, muita confecção faz roupa. E Não, só mas que as daquele melhores jeito que a que eu gente pegou- quero, aí não é assim. Aí que tá, as melhores que a gente pegou não estão no Instagram. Está aqui assim, meio escondido, perguntando pra esse, pra aquele. Então, como vocês chegaram em quem embala, como vocês chegaram em quem faz outros processos pra vocês, assim, da onde veio isso? Foi indicação? De que maneira chegaram? Então, a questão ali das embalagens, né, da terceirização do embalamento, isso foi surgindo das conexões das pessoas que a gente foi conhecendo no caminho. Claro, muita pesquisa na internet, pesquisa aqui em Lajeado também, mas a gente foi negociando, né, vendo qual era a nossa dificuldade, qual era a nossa necessidade e como a gente ia suprir ela, né? E, cara, as pessoas indicam, né? As pessoas indicam. Eu tenho um primo que... Que nem agora, né? Fomos no banheiro ali, eu te falei do uniforme que eu tô Isso, matutando desde janeiro ali, tentando fazer, e tu já me passou o nome de uma empresa que eu já não conhecia. É isso aí. Exatamente. As pessoas indicam.
Então, assim, e além disso, claro, a pesquisa, né? A gente tem a ferramenta, o Google ali, que, cara, tem que ser usado, né? Mas nas indicações a gente recebeu muita gente bacana, assim, muita gente que faz um trabalho bacana, e através disso a gente foi conhecendo, então, né? Tanto a questão, como eu comentava do Fidelidade, das camisetas que a gente fez, até uma questão de comprar um maquinário, onde comprar, com quem comprar. Então, assim, tudo isso é via contatos e via pesquisa. Né? Aí tu encontrou uma empresa, ela vende térmica. Aí tu vai lá olhar, o valor tá legal, será que eu não encontro uma coisa diferente? Aí tu vai olhar em outra, vai indo. Aí de repente, a tua vizinha diz, cara, térmica? Eu tenho uma prima que vende térmica. Tu vai olhar, uma pessoa daqui, o que vale mais a pena daqui a pouco fazer uma conexão com essa pessoa, virar cliente dela ou comprar da internet? Tudo é estratégia ali de como fazer. Sim. Mas as indicações, elas vêm então, para responder a tua pergunta, tanto por pesquisa quanto por indicação. Muito bom, muito bom. E vice-versa também, né? Até porque isso é uma área de estudo, né? Isso é uma área de estudo. Saber o que trabalhar, cara, tu tem que estar estudando o tempo inteiro. Como? É verdade. Qual é que é o material que eu vou usar para fazer meu paralete? As pessoas não sabem, mas, gente, isso rola uma pesquisa sinistra por trás. Isso, é verdade. Todo um estudo, né? E querendo ou não, tu vira uma referência, entendeu? Porque assim, se eu atendi o Luiz, né, ele comprou uma máquina minha, e tu tá precisando, o Luiz, da forma como eu atendi, da credibilidade, da confiança que eu passei, vai ser assim um reflexo da relevância que ele vai passar de mim. E aí tu já vai ter essa indicação. Opa, peraí, o Lucas faz um maquinário assim, ele coloca os parafusos de melhor qualidade, assim, assado. Então tu vai tendo pelas referências, né? A gente usa bastante as nossas referências. As pessoas indicam, a gente vai atrás mesmo. Muito assim. Bom, galera, muito bom. Eu acho que isso que o Vicente falou são curiosidades que a gente tem por quê, né? Porque hoje eu e ele trabalhamos com oferta de serviço. Claro que a gente tem alguns poucos produtos, que é o Paralete e a consultoria, né? Onde a gente, então, a consultoria é um produto digital, né? É como se fosse um e-book, né? Ou um vídeo, né? Algo que a pessoa ali vai consumir de forma digital, né? Mas o Paralete é físico, né? E quando eu vejo assim, a gente falou com fulano, falou com ciclano, às vezes eu tenho um vizinho, às vezes eu tenho... No nosso caso aí, a gente tem um marceneiro que é na rua de cima da tua rua, né? Que é ali na... Luiz também. Né? Inclusive ele é Luiz também, cara. Caramba. Gente fina esses Luiz aí, né? Os caras trabalham. E é aquela coisa assim, eu falei pro Vicente, a gente pode ir no Antoniazzi da vida, onde vai ter uma produção muito mais rápida. Por quê? Porque o nosso marceneiro trabalha sozinho, às vezes ele tem um auxiliar, né? Sim. Então, vamos fazer no Antoniazzi, sim, só que daí o custo do paralete se torna 80% maior. Vai ter mais, assim, mais rápido? Sim, vai ser. Só que hoje nós estamos nessa de prefiro vender 100 na qualidade que eu tô oferecendo, do que vender 10 mil nessa produção. Vamos. Né? Então é por isso que eu acho que esses valores, essa coisa da coragem, né, cara? Nós estamos ali, porque coragem não é burrice, como eu falei antes, e é também tu acreditar. É ter aquela fé 100%, assim, tipo, não, eu vou fazer, eu não sei como. Né? Exatamente. Sim. Vocês não querem ainda ter uma fábrica do Alfajor Tavos? Com certeza. Provavelmente vocês querem, né? Só a gente não sabe como é que nós vamos fazer isso ainda, né? Exato. E acreditar nisso, né? Então, assim, aí no lance ainda, na pergunta do Vicente, no lance da indicação, tu vai lá, tu conversa com a pessoa, com a empresa em si. Às vezes tu enfrenta uma coisa que a gente não tinha muito noção como que seria, que é o pedido mínimo. Né? Tem isso também, né? Aí, por exemplo, assim, tu tava falando aí das diferenças de empresa, né? Tu vai fazer com uma empresa grande, qualidade, legal, show de bola, mas ele tem um pedido mínimo. E no 50 lance, peças. no lance da embalagem, eu não vou falar a empresa em si, mas eu fiz um orçamento com uma empresa, a gente tava dando andamento. Legal, cara, vai ser fantástico. Legal, empresa incrível. Empresa incrível aqui da região. Vamos dar ali dentro. Legal, vamos dar ali dentro, né? Vamos fazer acontecer. Pedido mínimo. Mas quanto é que é o pedido mínimo? Ele, cara, é 1 tonelada. E eu fiquei tipo, 1 tonelada. Cara, na hora. Isso, na hora, assim, cara, eu fiquei tipo, o pedido mínimo deles, assim, em valor final, cara, dava um valor absurdo, assim, dava pra construir na época umas 2 tábuas. E cada embalagem pesa 1 grama. Então imagina quanta embalagem tem para 1 tonelada. Nossa. Vitalício. Pelo peso do produto, cara, pelo da embalagem. Isso, e pelo valor final que eu vou ter que pagar. Entende? Então, peraí, eu ainda preciso, eu vou fazer o que? Eu vou retroceder? Vou embalar numa de plástico? Nisso eles fazem, tipo, a mesma empresa produz essa embalagem aqui e faz o processo de embalar, tipo, já tudo no mesmo eles embalam. Não.
Hoje nós embalamos, Ah, né? tá. Então vocês. Eles eu trazem pensava só que vocês bobinas. levavam o produto para eles e daí eles botavam na máquina. Isso, né? Não, mas daí é mais gasto de combustível, daí é mais logística, daí é mais tempo, né? E querendo ou não, assim, hoje o nosso alfajor, ele inicia e termina dentro da produção. Isso. Né? Ele não sai da produção. Hoje não tem mais essa terceirização, Isso. se extinguiu, né? É. Mas vem pra vocês as bobinas, como o Lucas falou. Isso, e E hoje nós temos, então, o maquinário de embalagem, né? Hoje a gente faz todo ele no processo ali dentro da produção. O que acontece? A gente começou com a produção num espacinho menor, agora expandiu, vai expandindo cada vez mais, vai organizando tudo. O Luiz comentou, Maneiro, a gente começou com um forninho, né? Hoje nós temos então outros fornos, nós temos os maquinários. Aí então a gente compra a bobina vem até nós, a gente coloca na máquina e a máquina faz o processo de embalagem através da alimentação do alfajor na máquina e a retirada dele no final, ali ele já coberto, todo pronto, para ele chegar nesse processo aqui, né? Então assim, até a gente comprou a máquina de embalagem também com uma empresa aqui da região, que é a Embala Brasil, né? É uma empresa localizada no Universitário, ali em Embala Brasil. Fantástica, cara. Assim, ó, a gente fez orçamento com mais de 10 empresas. De todas. E eu tô nessa também. e a gente contou Vários vários, com mais de 10 empresas. vários valores. Tem jeito de assim, fechar. Exato. É complicado, cara. Tem que estudar tudo que tu pode ali. E tinha uma diversidade muito grande de valores. E aí a gente conversou e o Luiz falou, cara, nós vamos fechar com esses caras. É a melhor, não tem. Para criar essa conexão, né, com as pessoas daqui, né? E foi um acerto enorme da nossa parte, assim, fazer com eles. Acho que se tivesse escolhido qualquer outra opção, a gente não sabe do futuro, mas, cara, zero arrependimentos de Mas trabalhar pro com momento eles. hoje que vocês vivem, com certeza foi uma tomada de decisão corretíssima. Foi. Muito bem Coisa acertado. boa. Então tá aí, ó, Embala Brasil, estamos dando a oportunidade de vocês aparecerem no Chimas Podcast. Nós vamos ter que pegar um caderninho, olhar depois e anotando. Tem Na bastante moral, gente, cara, tem mas bastante Mas gente. esse Muita é coisa o já. intuito maior, né, Vicente, do Chimas Podcast. É isso. É. Os convidados de hoje, referência a vários outros. Exato. Isso aí. Né? Exato. Olha que mágico, nós numa cidade aí que então é de pequeno porte, Lajeado, né? Eu não sei hoje quantos habitantes tem no total, né, cara? A gente para de contar depois no tempo, né? No jornal saiu uma vez uma matéria, não me esqueço, né, que eu li, que vinha morar 2.000 pessoas por ano em Lajeado. Eu não sei se isso é verdade, né, cara? Quantas saem também, né? Quantas saem também daqui, né? Mas eu acredito, cara, Lajeado tem um potencial muito legal de crescimento para qualquer tipo de segmento, né? É um terreno fértil aí, né? Exatamente. É um E a terreno gente vê que para alimentação e eu não sei que palavra eu poderia usar, mas, né? Festerê, pub, Sim. bira, É verdade. também, É. bastante. né? Bastante. Tanto que se tu descer a Passolini, tu vai ver o quê? Uns 10 negócios de bebida. É verdade. Né? Então... E é bebida, né? Não vende nada de comer lá. Quando vê, tem um alfajor Taz lá, né? Tem. Lá dentro. Mas assim, de comer uma boia, assim, de fazer um pastel ali na hora, isso aí Sim. não tem. A galera bebe, né? A galera gosta mesmo, né? Cara, você sabe que eu tava me lembrando dos assuntos, a gente puxou aí uma história que tem um amigo meu que ele tá estudando em Porto Alegre, né? Ele estuda na URGS. E aí eles estavam falando, como é que é lá em Lajeado, não sei o quê. E aí ele disse, é tri, não sei o quê. Chegou perto pra falar de onde ele mora, né? Não, eu moro inclusive ali perto da Fruc, não sei o quê. Daí tipo, tem uma fábrica da Fruc, né? Eles, sim, a Fruc é de Lajeado. Sim, é de Lajeado, sim. Não acreditando, Os caras não tô ainda. acreditando, tá ligado? É isso, cara. Mas olha que Vai legal. acontecer com a Tavos. E olha que Vai, legal vai. tu crescer tanto a ponto das pessoas falar, Não capaz acreditar. que tu saiu de lá, né? Da Não, onde? eu conheço o Luiz e o Lucas, eu tava assim, conhece? Sim. Deve conhecer mesmo. Sim. E, cara, a gente tem muito orgulho, assim, de ter as nossas origens aqui. É. É uma cidade que a gente gosta muito, apoia, acredita muito aqui. Porque, cara, é muito fácil tu pegar e, cara, eu quero sair lá fora, eu vou me dar bem. Pode acontecer, é fantástico, mas aqui é muito frutífero. Lajeado, apesar de ser uma cidade que gera muito, né, seja riquezas em negócios, é uma cidade também muito seletiva. O pessoal de Lajeado, eles gostam de um produto bom, de uma coisa bem feita. Então, se tu dá certo em Lajeado, tu tem grande potencial de dar certo em outras regiões também, né? Eu acho que Lajeado é um teste bem grande. Bem grande. É bem grande. Tem todo tipo de público aqui. É verdade. Sim. Tem todo tipo, cara. Mas ao mesmo tempo é uma cidade com resistência, né? Isso aí.
Porque as pessoas um pouquinho mais cabeça fechada, né? Então, eu sei por causa do nosso nicho, né? Sim. Né? Sim, Quando eu trabalhava ainda nas academias e tal. Tá eu fazendo macaquice. É na isso rua, aí, né? quando eu trabalhava na academia ainda e falei um dia isso pro meu patrão, né? Cara, não, tô saindo daqui porque eu vou tentar por conta, sozinho. Sim. Vou lá dar aula no parque, vou lá dar aula na praça. Porra, mas quem é que vai treinar contigo no frio, na chuva e no sol, no ar livre aí? Que viagem é essa, né? Bom, Tá então, aí, né? hoje, Aí. 21 abraço. pessoas Podcast que são os tudo. meus alunos de personal treinam na chuva. É isso aí. É isso aí. Cara, que legal. Reverberou a tua energia. É, né? exatamente. Então, eu acho que é isso, essa conexão. Tarros, Shimas, Kandojo, né? E aí todos os nossos outros convidados, né? Então, o que que eu quero deixar bem claro no episódio de hoje, né? A galera da Tarros aqui, ó, são pessoas como nós, são pessoas que estão tentando, são pessoas que são gurizada aí, ó, trabalhador, como eles falaram, madrugada dentro, acreditando pra pessoa e ainda estão. E eu vejo pela veracidade, né, a vontade que vocês dois colocam o trabalho de vocês, né? Isso é incrível, isso é fantástico e isso é mais um dos aprendizados que a gente quer passar aqui no Shimas. Você tem vontade, quer fazer o seu alfajor? Talvez você pode usar de base a história do Luiz e do Lucas, né? Que tipo assim, ó, cara, eles não sabiam nem exatamente como. E tá aí, hoje estão aí, ó, fazendo parte aí da maioria dos estabelecimentos Deitando comerciais na de Lajeado. Tu entra dentro, tem tarros ali pra vender nessa caixa maravilhosa, dourada aí, né? Coisa Então eu quero... E comprem rápido antes que eu pegue, né? Exatamente, não deixa o Vicente chegar e ver no estabelecimento que tu tá aí, né? Mas a gente quer agradecer em nome de todo mundo aqui, né? Em nome do Luiz, o nosso âncora aí ó. também, que hoje tá fazendo parte... Meu xará. Exatamente. Que ele também vem com essas ideias massa aí, né? Luiz, inclusive alguma das perguntas que a gente fez hoje foi por causa que ele o que Luiz veio. ali, né, É assoprou verdade. no meu ouvido e eu não, pode deixar. Legal, legal. Coisa boa, coisa boa. Né? Então o Augusto, né, Fidosan aí, pra quem conhece nas redes sociais, né, o Vicente, que tá sempre aí conosco, né, o Bruno na edição ali atrás, ele é o nosso editor, assim, ó, paciência jamais vista, né? É verdade. É incrível, né, cara? Hoje nós temos o Vini também, que faz parte aí. Primeiro episódio Legal, que legal. Primeiro episódio que o Vini do backstage. participa, o nosso cara do marketing aí, veio pra entrar no lugar do João, mas João, ainda a gente te espera aqui, tá? Tem uma cadeirinha ali do lado do Vini que fica vazia. Esperando o João sentar ali. Eu sei que sábado de manhã tu não tá na tua melhor performance, mas faz o esforço, né? Dá pra chegar, dá pra chegar. E gurizada, muito, muito obrigado por compartilhar a história de vocês. Obrigado por... Eu sei que teria mais umas 150 histórias pra gente conversar. Mas e a madrugada dentro? Como vocês já estão acostumados, né? Nós não. Mas nada impede a gente fazer um segundo, terceiro, quarto, Com certeza, 10º com episódio certeza. falando Sempre que sobre a possível. Tarros. E sempre a Tarros provavelmente, ó, vai estar aí, ó. Onde vocês quiserem que, Com que a certeza. caixinha esteja, ela vai estar, né? Com certeza. Hoje foi que nem o Vicente falou, que legal eu ver a caixinha da Tarros lá na padaria quando eu entrei e dizer, porra, parece meu, olha que legal, isso aí, né? né? Então é isso que a gente quer deixar, como vocês falaram, e eu também acentuo isso, conexão é mais importante que o produto em si, tendo um produto maravilhoso nas mãos, um 10/10 aí, um 100/100, né? Então, obrigado, Luiz, obrigado, Lucas, episódio fantástico. Já quero deixar claro, então, pra você que tá assistindo o episódio e não é inscrito ainda no Shimas Podcast, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho na opção todas e compartilhar com a galera do nosso Vale Taquari, aí, que tem tanta história bonita, tanta gente que tá começando, outros que já fizeram sucesso e que ainda querem fazer. Então, participe do Shimas, vem aqui para nós, senta aqui na nossa frente pra gente trocar uma ideia, porque é para ser uma roda de chimarrão, é para ser uma coisa tranquila aí e leve, né? Então, uma salva de palmas aí pra galera da Tarros aí, ó. Obrigado, obrigado.